Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E do meu lado, meu camarada, o Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta, suave, mano. Tranquilidade, e você? De boa, cara. É isso aí. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, o Crildão. Tudo bom, Crildão? Opa, daquele jeito, mais um É. episódio aí, vamos que vamos. Hoje não veio de Steven Seagal, hoje não? Não, hoje tô de boa, hoje tô sereno. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado mais que especial de hoje. Cara, a gente vai trocar uma ideia com o Rafa da Firebox. Seja muito bem-vindo, Rafa. Salve, rapaziada. Rafael da Faribosa aí. Falei Firebox, né? Vamos começar de novo. Não, vamos continuar. Deixando o bluff, lá, meu. É o Rafa da Firebox. Tá gravando, né? Tá. É isso. É isso aí, pô. É assim ao vivo. É o Rafa da Fireboss. Faribosa. E a gente vai trocar ideia de um assunto que eu gosto pra caralho, que é, meu, lance de games. Pô, é um universo aí que eu curto muito, desde muito novo até hoje. E, mano, explica pra gente aí o que seria a Fireboss aí. Cara, a Fariboss, eu gosto de falar que ela só existe porque a gente não desistiu do nosso sonho, tá ligado? É uma parada que a gente carrega aí desde criança, né? Que jogo é aquilo, né, velho? Ele traz uma emoção ali, uma imersividade que só eles às vezes podem. A gente às vezes também cresceu aí e teve acesso ao videogame e não podia sair de casa e tal, então a gente tem uma conexão muito forte. E eu falei, pô, era o sonho da minha vida. Entrei na facul, teve vários aí percalços durante a vida, né? De ser meio que. Você fala pro seu pai que você vai fazer videogame é meio complicado, né, galera? Ali, principalmente, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, sempre tinha aquele pé, né, de falar, mano, vai fazer. Vai vir advogado, filho. Fazer engenharia, Sim. pô. Vai fazer videogame. Vai fazer videogame, tá maluco? E aí eu falei, tô maluco mesmo, pai. Eu vou fazer. Falei pra rapaziada e fomos atrás do nosso sonho aí. Aí montamos aí o grupo da Fireboss no período da facul, tá ligado? E aí a gente teve agora recentemente um edital da Prefeitura de São Paulo. Agradecer aí a galera. Se inscrevam lá, galera. Acho que talvez quando sair já vai ter passado, mas foi o AD Sampa. E e ali a gente, pô, teve o negócio validado, tá ligado? Porque a gente queria fazer uma empresa de jogos, mas não de um jogo único, tá ligado? Tipo, a gente pensou em fazer a Fireboss como uma empresa de jogos de franquias. Então, tipo, a gente tem o primeiro jogo agora, o Demonac, a gente vai querer lançar uma franquia toda completa aí, de uns 8 jogos, acompanhando sempre o nossa capacidade técnica e número de equipe, né? A gente preza muito aí pela transparência para o nosso público e para a comunidade, não prometer mundos e fundos e não entregar nada, sabe? Então. E aí foi isso, mano. Foi uma loucura aí, tá acontecendo tanta coisa que eu nem acredito ainda, velho. Nessas últimas semanas aí teve a Gamescom. Você é louco. Pô, legal, mano. Só vou falar rapidinho da nossa parceria aqui que a gente tem, Opa, né? aí A gente tem uma sim. parceria com a Skal aí, você que toma suplementação ou tá atrás de uma suplementação de qualidade. Se você já treina, vai começar a treinar. Tem a Skal Nutrition, tá? A gente vai deixar o site deles aí na nossa descrição. Lá você encontra whey protein, creatina, glutamina, pré-treino, squeeze, enfim, uma infinidade de coisas lá voltado pro lance aí de academia e tal. A gente vai deixar nosso cupom também, que é o Dona Mara 10. Toda compra que você fizer lá, independente do valor, você colocando nosso cupom, você ganha 10% de desconto. A gente vai deixar também um QR Code, você que gosta do nosso conteúdo, quiser dar uma patrocinada, fica à vontade lá e já deixa o like e compartilha esse vídeo. Mas o lance dos games começou, pô, desde moleque, né? Começou desde moleque. Ô, mas da hora, hein? Tô voltando pra academia aí, hein? Vou usar esse cupom, hein, rapaziada? Vamos treinar. Vamos tomar umas paradinhas aí do suplemento. E aí, mano, começamos na facu e, velho, foi tipo difícil, né, mano? Porque ali na faculdade ainda a galera via de uma forma muito acadêmica de estamos estudando. Quando a gente passou no edital, ali a gente viu que falou, mano, agora assinou com o governo e tem uma série de requisitos, né? E você tem que cumprir com as atividades e tal. Afinal, a gente tá usando dinheiro público, então é uma parada que tem que ter respaldo, né? Então foi, mano, muito da hora, assim, pra gente. Tá sendo uma loucura aí. Em menos de um ano a Fireball já foi pra games, trocamos ideia com uma galera. Porra, tava expondo o meu jogo lá da Nintendo, tá ligado? Tipo, Uhum. foi loucura, velho. Tá sendo uma aventura. Caralho, que foda isso, hein, Foi mano. pensado lá da Nintendo, né, mano? Sim. A gente tava falando agora nos bastidores sobre o lance do marco legal dos games, né? Se teve alguma influência, se ajudou ou não. Você tava Cara, comentando aí que
do lance lá de Aham. e-mail lá. Como que foi isso, mano? Então, mano, tipo, foi pra gente da área, né, muito bom, porque aí cada vez mais o governo e as instituições estão reconhecendo a gente como pessoas que têm de fato uma profissão, né? Então, é necessário esse enquadramento da indústria dos jogos, porque é uma indústria gigantesca que hoje ela só tá chamando atenção por questões do dinheiro que ela fatura globalmente. Só que o poder da gamificação vai muito além de só fazer dinheiro com o jogo, entendeu? E tem uma série de formas aí que ajudam gamificar coisas do tipo o VR, né? Ajuda muitas pessoas e tal. Então, o Marco Legal, ele ajuda que todos esses projetos sejam mais reconhecidos e tenham incentivos, né? Sim. Porque é muito complicado no Brasil você viver da arte no geral. Quando a gente fala de videogame, é mais difícil ainda, porque são poucas pessoas que têm acesso, né? No Brasil é um negócio ainda meio complicado. Muito caro, né, mano? Videogame, tipo, a galera. Caralho. Eu, por exemplo, tenho uma história muito emocional com o videogame, porque era sempre uma batalha e comprar um console, poder comprar uma fita, um CD. Então era uma parada que mexeu muito comigo. E aí. E aí eu me perdi. Agora que eu tava Não, falando. eu ia até perguntar pra você, assim, mano, assim, qual que foi seu primeiro console? Qual que foi a história, assim, né? Acho que cada um tem uma história, assim, com o seu primeiro console. Qual que foi a sua? Cara, Antes de meu. chegar no Rafa, Da Fariboss, da antes da gente chegar Fireboss. na Fariboss. É É. Firebox, cara. Ah, é Fireboy. Firebox aí pode ser aí um sistema de streaming de jogos aqui, ó, das nossas franquias. Pô, boa, hein? Firebox, mano, aí, ó. Nada impede futuramente, né? Vamos jogar pro Fireboss universo. crescendo. Vira uma Fire... Vixe. Pô, e eu tô jogando pro universo as coisas que estão acontecendo, rapaziada. Essa parada às vezes parece coisa de maluco, mas você acreditar no seu sonho e ir atrás mesmo, rola, tá? Uhum. E então, meu primeiro console, cara, você vê que engraçado, eu sou um cara que geralmente eu tenho muita memória antiga, assim. Eu consigo lembrar de bastante coisa da minha infância e tal. E das minhas memórias mais antigas sou eu jogando Master System e Alex Kidd, tá ligado? Porque já vinha na memória, era um videogame que minha mãe me deu, então bate muito assim o Era o sentimento. 3, que era meio vermelho e preto, né? Era o vermelho e Que veio preto, o tá Alex Kidd na ligado? memória, esse aí, Que né? vinha na memória. E, pô, foi sempre uma batalha, tá ligado? Minha mãe sempre. Minha mãe que me incentivou, tá ligado? Normalmente é o pai que dá pro Sim. filho videogame, mas meu pai não era muito chegado. Aí minha mãe que tinha, ela. Pô, aí dali foi amor à primeira vista, né, mano? Jogando videogame, fui crescendo. E aquele Alex Kidd é foda, né, mano? Aquele Mano, é jogo é muito muito bom, né, bom, mano? velho. Level design do jogo, tudo, As cores dele são as cores. bem Chamava muita coloridas, atenção, velho. Você jogou o novo que fizeram? Cara, ainda não tive a chance, velho. Ainda Eu não tive a também não, eu vi chance. só uns reviews assim, mas. Mas vale a pena. Desde o antigo até o mais novo, eu tô muito afim de querer comprar. E aí, pô, eu sempre fui o cara do videogame, deixava. Era meio explícito que eu gostava de videogame, porque eu sempre falava de videogame com todo mundo. Então, ao longo dos tempos, rolava aquela parada da família se juntar pra falar, mano, vamos dar um videogame lá pra ele que ele queria e tal. Aí, quando eu ganhei meu Game Boy também, velho. Andava com ele pra cima e pra baixo, mano. Eu lembro de, pô, capturei o Mewtwo no hospital, mano. 40 graus de febre, eu tava lá. Minha mãe, pô, você tá doente, larga essa merda. Eu falei, não, mãe, tô jogando aqui, vai passar, tá ligado? Então é. Puta, cara, eu e o videogame, a gente foi um só durante muito tempo, tá ligado? E aí a gente não tinha, porque ficava naquela parada de criança, de puta, quero trabalhar com isso, mas a gente não tinha É porque você não noção. tem uma ideia de, puta, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar, né? Como é que eu vou. O que que eu estudo, por onde eu começo. Isso, né? Porque você não tem nenhum norte, né? Não tem ninguém que fala assim, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. É uma coisa meio vaga, né? Não, além de ser vaga, você vai chegando ali na época de vestibular, o sistema vai te empurrando pro. Mano, ó, vai para o que a gente tá precisando agora do mercado, você tem que ganhar dinheiro pra você comer, não dá tempo de você parar e falar assim, ai, vou viver da minha arte, né? Vou viver do meu game. Não dá, tá ligado? Então, tipo, só que só foi começar a dar certas coisas pra mim quando eu falei, mano, eu entendi o modo starter de sobrevivência em São Paulo e vou arriscar tudo pelo meu sonho, tá ligado? Sim. E aí foi isso, sempre jogando muito videogame, tenho memórias, puta, de todos os consoles, assim, me marcaram muito, dos que eu peguei, assim. Você de teve ver. Super? Cara, eu não tive, eu tive do Master, eu fiquei muito tempo com o Master, e tinha muito jogo de feirinha, sabe? Que às vezes é aqueles multijogos que tinha uma porrada de jogo. Então eu joguei muita coisa assim no começo, e aí quando eu fui pegar o primeiro videogame, assim, que
Minha mãe foi ter condição de comprar, tal, foi mó corre, e foi o Play 1, mano. Tipo, demorou mó tempo, assim, ela ficou trampando, tipo, um ano, já tinha Nossa. lançado, fazia 3, aí eu consegui pegar. Foi bom, porque quando eu peguei já tinha os pirata, né? É. E Nossa, aí, os pirata que salvava, né, cara? salvava. É feio, assim, não é feio falar isso sendo da indústria, no sentido, se o cara vai piratear meu jogo, tá ligado? Mas, tipo assim, tem toda uma questão de acessibilidade, né, velho? Não é todo mundo que tem Sim. dinheiro pra... Pô, eu lembro que na época uma fita de 64 era um salário mínimo, velho. Quem que vai pagar? Imagina hoje, uma fita, R$ 1.300, Você velho. é louco. Não, e R$ 1.400. pior que você vai na feira, falando isso, ó, até comentar, eu tive esse problema quando eu tinha quando eu tinha o Play 3. Meu, tinha uns jogos saindo, cara, e eu, tipo, louco pra jogar os jogos, o Não jogo tudo dava. 130 pau, 140 conto, e eu duro, falei, caramba. Aí eu vi a molecadinha indo lá na feira, lá comprando os jogos de Xbox, os mesmos jogos de Xbox, 10 conto, 3 É. por 15, mano. Eu falei, caralho, velho. Aí eu falei, mano, eu vou trocar, mano. Tipo, eu gostava muito do meu Play 3, mano. Eu falei, mano, eu vou. Mas eu quero jogar os jogos, mano. Tipo, né? Acessibilidade que nem você falou, cara. Eu falei, mano, eu vou pegar, eu troquei, peguei E um não é justo, Xbox. né, velho? Tipo, pô, você tem ali toda hora na TV os amigos e todo mundo falando e você não pode porque, pô, tá extremamente caro pra realidade do país. Porque Uhum. você pega hoje, sei lá, a Steam, ela consegue fazer com que você escolha um valor pra determinados países e outros mais barato, pra Sim. dar essa acessibilidade. Porque, cara, as pessoas têm que jogar seu jogo. Quanto jogo aí que ficou famoso só depois que foi pirateado, porque a galera teve acesso, tá ligado? É, tanto que a Sony, né, o Não é PlayStation. certo, galera, não é legal, mas tipo assim. O ideal é que todo mundo tivesse o dinheiro, mas a gente não vive É, no. tanto que na época que tinha o Xbox e o Play 2, né, mano, a Sony nadou de baçada Nadou. no mercado nacional, porque, meu, era muito mais acessível, né? Queira ou não, o lance desse lance pirata, assim, de piratear os jogos, ajuda muitas empresas em países da mesmo nível Sim. de condição nosso, porque que nem o Xbox, ele explodiu, porque, isso que você falou, você tinha o Play, só dava jogo original. Então, onde o Xbox foi onde ele começou foi guinar no 360, por mais que antes ele Uhum. É. teve só o Não, Xbox, ele foi né? guinar por causa Ele disso. guinou por quê? Porque, mano, que nem você falou, você ia na feira, comprava 3 jogos por Le- le- 10 e você. E o que aconteceu? Aí quando veio a próxima geração, né, que foi o Xbox One, se eu não me engano, né? Series, sei lá, eu acho que é o. E aí já não tinha mais a. Hoje não tem mais a possibilidade de. Deve ter, eu Lembra não quando eu mandei sei, mensagem pra você? Eu falei, ô mas Rafa, não tem quer trocar mais, comigo? Que ele assim, tinha o Xbox. Eu né? falei, Léo, troca comigo. Não, o Xbox tá zoado. E eu fiz o contrário, eu tive primeiro o Xbox pra poder jogar caralhada de jogo. Aí quando veio o Play 4, eu peguei o Play 3, porque aí eu fazia troca de jogo. Tipo, comprava um jogo de 100 conto do Play 3 e jogava, aí ela aí trocava, tá ligado? Ou Mas, trocava ou vendia, comprava mais barato, o cara que vendia tipo no LX, então meio que rolava Uns esquema, é. um submercado ali pra você poder ter acesso, tá ligado? Porque se trocava, né? Às vezes você enjoa de um jogo e você não tem condição de comprar um novo, você vai trocando, tá ligado? mas também tem Exato. outro lado também, né? Assim, por exemplo, quando eu peguei o Xbox, o 360, que eu troquei que eu tinha o Play 3, eu troquei, mano, começava a comprar jogar rodo, mas não jogava nada. Porque tinha Isso muito é o jogo, ruim de você ter facilidade com muitos jogos, é isso. Você você não acaba joga quer jogar nada. tudo e não joga nada. Imagina você pegar 3 jogos AAA, assim, na sua cara. Ah, vou jogar um pouquinho esse, mas É. jogo esse. Mas às vezes não tá jogando nada. Você É, agora que a gente tá joga. ficando mais velho também, é difícil, né, zerar um jogo, às vezes você cansa. Uhum. Eu não Pode zerei o crer. The Ring ainda, é feio falar isso aí ao vivo, mas eu não. Porque às vezes você quer zerar, aí você vê todo mundo zerando, você fala, não, deixa eu degustar meu game, tem uma história com ele, eu vou zerar no momento que eu tô afim de, tá ligado? Participar Pode de uma crer. play mais. Mas deixa eu te perguntar, Rafa, a Fireboss, ela começou na faculdade, você falou, né? É, tipo Você assim, e mais 2 brothers? era um grupo de 5 moleque, aí foi o grupo principal, sou eu, Vitor Braga, Vitor Muti, Sim. caraca, o Josiel, nosso ilustrador monstro. Uhum. E tinha um outro mano que eu não vou falar o nome dele, tio, porque ele roubou meu primeiro jogo, tá Ah, ligado? Mas, tipo assim, falou então, roubar, mas, tipo assim, a gente fez na facu um jogo de tabuleiro, tá ligado? Era meio misturado com o War com o Catan, que tem aham. uma gestão de recursos, né, do Catan e a porradaria do War ali, dos dados mesmo, e de uma maneira divertida. E a forma que a gente fez, mano, um dia antes de entregar, o cara simplesmente levou, ele já era da indústria, ele já trabalhava numa empresa, ele levou pro chefe dele, eles mudaram todo o jogo e falou, "Ó, agora muda e faz isso." Olhei pra ele e falei, mano, você tá tirando, né? Tipo assim, faltando um dia, ele, corta as peças aí,
Falei, mano, vai se fuder, velho. Eu não vou fazer nada, não, mano. E Caralho, aí eu saí velho. fora, falei pra professora, falei, professora, isso daí é palhaçada o que aconteceu. Se quiser me reprovar. Ela me passou, tá ligado? Porque ela viu o projeto, tudo que a gente tinha feito antes, mas rolou, mano. Rolou, mas. E aí, esse grupo, tipo assim, não era Fireboss ainda. Tipo, a gente era um grupo só, não tinha essa ideia de empresa. Era um embrião ali, né? Era só um embrião. A Fireboss mesmo foi nascer agora, 2023, em junho mais ou menos, onde surgiu a oportunidade do edital. E o Vitor me chamou, ele falou, mano, a gente que tem que se juntar pra fazer. Eu vou tancando o jogo e você vai tancando a produção. Falei, demorou, é isso. A Sim. gente foi, entrou no edital, aí foi passando das primeiras etapas lá e tal. E aí passamos, ganhamos uma grana, tivemos o apoio da Playboy aí, agradecer sempre a rapaziada, Marcelão, o João da Playboy, que ajudou na aceleração, porque, cara, é difícil você entrar nessa área e, tipo, às vezes você só tem o seu amor pelo jogo e a vontade de fazer acontecer. Você não tem, às vezes, a base. E a gente teve ali um direcionamento que você na faculdade não teve, tá ligado? E várias pessoas de vários cursos, de diversas faculdades falaram isso durante a aceleração. Então ali ajudou a gente a se profissionalizar. Foi um processo de 6 meses e foi um processo intenso, tipo a sala do templo do Dragon Ball, tá ligado? Caralho. Foram 6 meses que valeu aí por anos, velho. Tipo, pra muita coisa que a gente alcançou. É que já muda a visão, né? Você saiu do player pra ser o lance da empresa, né? É, Agora você producer, fazer a parada acontecer e é outro lance de burocracia, tal, investimento, toda essa parte que, né? E tem que ter uma atenção forte, cara, porque às vezes muito grupo não tem às vezes esse privilégio de ter um cara só pra produção e pensar nessa parada, porque Sim. a gente é às vezes meio sucateado, né? Tipo, eu vou fazer a arte, a programação, o level design e tem que fazer tudo de pouco. Às vezes o cara tá sozinho, existem diversos produtores aí solo que são muito bons, tá ligado? Sim. Mas é sempre bom sempre estar em equipe, né, velho? Juntar a galera. Pô, e o primeiro jogo foi o Demonac mesmo. É, o Demonac, ele é o nosso primeiro jogo da franquia aí, da saga Demonac. Então a gente vem com o primeiro jogo, Hunter's Initiation, numa pegada bem Castlevania clássico, assim, hardcore, plataforma. É um jogo que, se você tem dificuldade, tenha paciência, porque é um jogo que você vai morrer ali pra pegar a manha, mas é só no começo ali, é só pra aquecer. Eu senti que a galera desacostumou a jogar jogo de plataforma que você tem que pular, bater, agachar, virar. E jogo difícil também desacostumou, né? Desacostumou. Os antigos era muito mais difícil você jogar. Pô, até brinco, a gente vai muito em evento e tal. A galera fala, ah, não, tá muito difícil. Eu falo, galera, a gente tá aqui no evento retrô, senta ali pra jogar um Aladdin das antigas, mano. Você vai apanhar, velho. Sim. Era bem mais difícil, tá ligado? E a gente quis trazer de uma forma que não que eu vou ficar aqui pagando de difícil e vai ser fácil, porque o cara que é hardcore mesmo, ele vai pegar o game e ele vai falar se tá difícil ou não. Então a gente quis fazer de uma forma que dê pra qualquer um jogar, mas que traga aquela dificuldade, né? E qual que é a história do jogo? Cara, Demonac a gente pensou em criar um universo bem completo no sentido do que, né? A gente, por trabalhar no modelo de franquia, a gente quer alimentar esse universo. Então a gente tem muita referência de Diablo, Zelda, no sentido. O Demonac ele seria basicamente o mal atemporal que ele sempre se manifesta no tempo que ele precisa se manifestar. Então, normalmente ele vem para causar o desequilíbrio daquele ambiente, muito por questões aí filosóficas, que a gente tá cada vez mais com o enredo trazendo uma parada mais aprofundada, mas é para dar sempre essa sensação desse mal que tá sempre vindo e você tem que lutar contra ele, ele não tem dó. Tentar falar um pouco da realidade de uma forma dark fantasy, sabe? Trazer elementos aí da nossa cultura e nessa pegada meio Diablo, meio o Zelda no sentido dessa do mal, né, do Ganondorf, e você mata ele, ele vai voltar, porque faz parte, né, do caos do universo, essa parada. Então a gente quer falar um pouco sobre isso daí. E você disse que já tem projeto pra 8 jogos, né? Por 8 jogos. Esse primeiro a gente fala da história do Calo, que é o nosso primeiro protagonista. O Calo, ele vivia numa tribo ali, meio que da Mesopotâmia, ali, e ele teve a sua tribo totalmente dilacerada pelo Demonac, e ele é resgatado pelos caçadores, que são esse clã aí que consegue, são os únicos que conseguem ter algum poder de uma magia ancestral que sobrou nesse mundo para lutar contra o Demonac, né? Então eles são ali os guardiões desse conhecimento antigo. E ali, esse primeiro jogo, a gente fala da iniciação do Calo no clã dos caçadores, né? Então é a iniciação dele aí,
Então tem essa representatividade do primeiro save, assim, na hora que você for zerar. É pra ser difícil mesmo, porque, pô, é o seu teste de iniciação, tá ligado? Então, tipo, você tem que sentir aquela pegada de superação Mais hard, né? mais hard, mas o nosso New Game, ele já traz uma pegada meio Mega Man do sentido, pô, beleza, zerei, tô fortão, agora eu vou amassar esses bichos, entendeu? Então esse foi o sentimento que a gente quis trazer, do começo ao fim, de falar, meu, ó, vou te trazer aquela dificuldade retrô de uma forma modernizada, com controles mais leves, jogo acelerado, porque antigamente o jogo era mais duro, porque o hardware não permitia ser uma parada mais rápida. Então, Então o tempo de resposta também, né? tempo de resposta, da memória RAM explodir, fritar o Game Boy. Então tem uma série de coisas aí que a gente quis trazer. Então um jogo preto e branco, estilo 8 bits aí, Cara, que legal. pra trazer essa nostalgia. E- E tá bem legal, mano. Ô, Rafa, deixa eu perguntar. E, mano, na hora de vocês roteirizar a história, quem que deu a ideia? Como é que foi feito, assim? Porque você pensa, 8 jogos, cara, você tem que ter meio que né? Uma É, bíblia do jogo, né? sim. A ideia principal foi do Vitor, que é o nosso desenvolvedor principal, né? Diretor de desenvolvimento, sei lá como eu posso dizer, que é pouca gente, galera. Eu tento botar o nome das nomenclaturas do LinkedIn, mas eu não manjo todas ainda, enfim. E ele que meio que pensou nesse projeto inteiro. Eu já tinha algumas ideias de outros projetos que iam mais ou menos nessa linha, tá ligado? Mas aí ele pegou, ele foi até, mano, bacana de tipo não se apegar ao projeto e expôs pra gente. A gente ali foi, tipo, melhorando ele no sentido de botar mais lore. Ele ficou meio pistola, Vitor, você me perdoa aí. Mas tá da hora, mano. Tá da hora. Tipo, foi uma história mais dele, assim, criada. A gente tem outros projetos da Fireboss, a gente quer falar de muitas outras coisas. Só Sim. que pra isso a gente vai precisar do dinheiro, né, velho? É que tem que ir pelo menos uma coisa por vez, né? Uma coisa por vez. A gente quis fazer o clássico gostoso, entendeu? Sim. Aquele famoso hambúrguer clássico, mas bom, tá Sim. ligado? Sim. E foi ideia de vocês todos de fazer um jogo mais retrô, um jogo retrô e tal? Foi mais a ideia minha do Vitor, ele veio com essa proposta, eu falei, cara, é perfeito, porque aí a gente agrega o tempo de produção junto com a quantidade de equipe, então eu ajudei no level design, algumas coisas assim da gamificação do jogo, e aí o Vitor foi o que programou tudo e montou, e fez algumas artes do jogo em pixel art. O Josiel aí ele entra principalmente como ilustrador, então ele que fez as artes do jogo, porque a gente quis. É até engraçado falar que a gente vai nos eventos em playtest, a galera fala, pô, eu tive aquela mesma sensação de ver o jogo em pixel, olhar a arte e imaginar o universo. E era essa a pegada que a gente queria. Bem retrô mesmo, de falar, pô. Eu acho que o retrô, cara, ele é o novo modo de jogo pra quem tá começando, tá ligado? Porque ali dá pra você extrair muita coisa boa, com level design bem alinhado. Você pode ainda produzir jogos maravilhosos, cara. E Sim. coisa que AAA não te entrega de diversão, sabe? Então, Eu até quando o Celso Affini veio aqui, eu perguntei pra ele, né? Eu falei assim, qual que é da visão dele? O que que ele achava referente à geração antiga de games, né? Que parecia que era uma coisa mais pra se divertir e hoje em dia é uma coisa mais entretenimento, tipo, contemplativo, tá ligado? isso, sabe? Tipo, sei lá, meio que a galera não joga, mano. Eu queria saber pra você, mano, o que que você vê dessa mesma maneira, mano? Que é Cara, até que ele comentou também, ele falou que depende que a geração mudou, o modo de jogar mudou, né? Então as indústrias meio que se. o que eu gosto de falar assim, eu acho que a galera, no geral, não tá lidando bem com a frustração, sabe? Então, tipo Uhum. assim, muitas vezes o cara, às vezes, só queria comprar o jogo pra ele ver uma historinha e andar com o boneco na tela, tá ligado? Eu senti que veio muito isso ao longo dos anos, da automatização e deixar o jogo cada vez mais fácil pra gerar uma experiência de uma história legal, um puzzle que às vezes você vai. Nada muito acelerado ou difícil. Porque a galera meio que. Sei lá, acho que a vida tava batendo muito, tá ligado? E aí você vê, por exemplo, o Dark Souls. A From Software vem com uma proposta de fazer jogos mais difíceis e isso muda o mercado nesse sentido de falar, pô, tem um nicho da galera que quer jogar pra perder às vezes 4 horas numa tela ali lutando com o bicho na tela, sentindo a Tipo, dificuldade. tem um público pra isso, né? Tem um público. Não que o outro seja melhor ou pior, existem diversos jogos. Pô, eu gosto sempre de falar no The Last of Us que, por exemplo, ele conseguiu gamificar um filme, velho. Tipo,
O The Last of Us, você vai ver ele do começo ao fim, ele é amarradinho, linear, a gameplay é gostosa, você se sente dentro, Que jogo, mano. sabe? Tipo, tem que saber fazer nesse sentido, entendeu? Então, tipo, eu super valorizo, só que a gente que é indie tem que manter o pé no chão de conseguir entregar, né, o projeto e saber É, os limites Você ali. falando do The Last, agora você que tá do outro lado da tela, Aham. o que você imagina como é que foi o trabalho pra fazer The Last, né, mano? Cara, Você principalmente. jogou os dois, né? Cara, o 2 eu ainda não joguei porque eu queria jogar no Play 5. Não, sabe, Mas já tem os deitadinho. spoilers já, né? Ah, eu tenho os spoilers, né? Tipo, eu já sei a história, mas eu sei que quando você. É um jogo que, por mais que você tenha um spoiler, a Sim. experiência dele, ele te meio que faz esquecer, sabe? Sim. E. É porque tem que ter uma situação pra chegar até esse spoiler, então você Cara, vive pra isso. esse jogo sair do jeito que sai, a direção tem que ser algo impecável, tá ligado? Porque é muito setor que você não pode errar. Tipo assim, não é errar. Porque assim, eu falo errar, lógico, ninguém pode errar em tentar errar o mínimo possível, mas uma câmera que você erra no The Last of Us já bagunça a parada. Sim. Então é tudo muito cinematográfico. Então acho que a direção geral do The Last é muito forte, cara. É muito forte, assim. É um nível de excelência de cutscene, de diálogo, de. Aí você interage, mano. Eu É lembro, assustador, eu velho. lembro que tava num trabalho uma vez, aí eu, 2013, 2014. Ele falou pra mim, o camarada falou assim, mano, comprei um jogo chamado The Last of Us, mano, um jogo de zumbi. Daí eu falei, pô, tanto jogo de zumbi, né, mano? Mas não, mano, esse é muito foda, esse é muito foda. Aí ficou isso na minha cabeça. Aí eu teve um dia lá, eu falei, tinha pegado o. Tava com o Play 3 ainda. Falei, mano, eu vou pegar essa porra, mano. Mano, eu comprei, mano. É um jogo assim que. Eu e ele, a gente é fascinado por esse jogo, né? A É gente muito comprou na bom. pré-venda O o 2. 2. O E 2. ficam lá na tela, assim, porque Esperando ficou assim, o ó, dar reloginho, horário. né? Ficou o reloginho. Quando deu um, já. Não, Aí a gente achou que já ia começar o jogo. Não, tinha que ter o download ainda, tipo 1h30. é. É foda. É muita coisa, velho, esse jogo. Era E uma eu, parada. e eu via aqueles negócios que o pessoal faz lá, se vale a pena jogar ou não. E eu vi do um cara falou assim, mano, é um jogo que você começa a jogar, você começa a se identificar, você começa a se apegar aos personagens, né? É, E aí, no meio do jogo, parece que você tá dentro do jogo mesmo. é o tipo de experiência que você tem que estar de coração preparado, assim, também. Ou vai despreparado e chora que nem um neném, igual todo mundo, tá É. ligado? Mas o dois tem uma hora que, mano, tipo, o jogo ele fica tão tenso, tão tenso, tão É tenso que muito forte, né, mano? é pesado. É E você, pesado. tipo, meio que larga, dá vontade de falar assim, mano, larga o controle e fala, mano, não quero mais jogar, mas, tipo, porque eu não quero passar por isso, sabe? É. A gente Eu coloca em umas situações assim que você fala, mano, eu não quero passar por isso. não quero, aí ele meio que te obriga, tá É, ligado? e eu acho que isso é sensacional. E teve muita gente que falou mal do 2 assim, porque, né, falam, não sei o que, lacração, não sei o que lá. Mas eu achei que, assim, mano, foi pra um lado totalmente inesperado. É que eu acho que assusta quanto mais real vai ficando, tá ligado? Uhum. Vai assustando. Isso daí ia rolar. Tudo que rolou que a galera da. Eu fico zoando que é os nerd reaça, né, velho? Eles existem, infelizmente. Fica criando. Tipo, deixa a gente fazer o jogo, velho. Pode encher o saco, tá ligado? A gente que é desenvolvedor, vocês vão ficar aí de amarrinha, vai ficar enchendo o saco. Sempre teve jogo de tudo, tá ligado? Agora, porque não pode ter um personagem. Que nem essa parada da Assassin's Creed. Não sei se vocês viram a polêmica que deu. Eu vi que tinha uma polêmica, mas eu não fui muito a fundo. Qual Que que é foi? Do um novo. personagem que ele é no Japão, mas ele é negro, é Vai isso? ter um dos protagonistas, ele é negro e vai ser no Japão. Tem a base histórica que porque né, Assassin's Creed você vai ver o Pitágoras lá é real, rapaziada, o ET. Porra, pelo amor de Deus. Aí tem um embasamento histórico, mas a galera quer ficar enchendo o saco e não sei o que. Falou, joga o jogo aí, velho. Deixa a gente fazer o Sim. joguinho da hora. Presta atenção na história, vocês vão curtir, tá ligado? Cuidado, daqui a pouco, ó, daqui uns anos vai ser vocês, hein? O Não pessoal vai vamos falar meter assim, esse louco vocês estão jamais. lacrando. Inclusive, quero fazer jogo de Brasil e vocês vão chorar, viu, velho? Que não vai ser. Jogo de Brasil já tem alguma ideia já, assim? Ah, eu tenho, velho. Eu tenho várias histórias assim que. Não sei se vocês já viram um filme, eu gosto sempre de falar desse filme, eu recomendo pra todas as pessoas. Uma História de Amor e Fúria. É uma Acho que não. animação. É nacional? É nacional. Vou ver. E ele meio que reconta a história do Brasil de uma perspectiva meio de sobrevivência, né, de resistência dos povos, desde os povos originários, aí vai pra escravidão, vai depois pra ditadura, pega um Brasil depois pós-apocalíptico, tá ligado?
E eu queria fazer uma parada nessa pegada, mas, tipo, de meter o dedo na ferida mesmo, tá ligado? De, tipo assim, falar de coisas que precisam ser ditas. Quando os gringos fazem, a galera bate palma. E tá na hora da gente mostrar um pouquinho o nosso lado da história, esse. Eu fico brincando que é tipo como se fosse esse filme a modo Tarantino, tá ligado? Numa parada Sim, meio. ia ser louco, hein, mano. Entendeu? Nessa pegada meio Tarantino. Eu gosto de falar assim, como que seria? Não vou ficar dando muito spoiler aí, senão também a galera. Vão roubar sua ideia de novo, Vai roubar né? minha ideia, vai roubar minha ideia. Não, brincadeira. Hoje eu brinco, se a ideia nunca vai ser do jeito que você. Eu estou idealizando, mas. Mas é nessa pegada, de contar uma história, recontar a história do Brasil numa pegada meio Tarantino Uhum. pra, tipo, botar o dedo na ferida, tá Esse ligado? negócio que você falou assim que quando é o gringo, o pessoal bate palma, né? Tipo, se você pega. Os caras falam do God of War lá, tem o Zeus, Zeus. Aí os caras vão falar tipo, dos personagens do Os folclore personagens da... brasileiro. Fala de Saci, caralho. Fala de, sabe? Tipo. Não, mas os Zeus dele, meu Deus, é o. Cara, a Sabe? mitologia indígena dos povos originários, cara, você tem que ter. É muito mais pesado, é muito mais da hora, Sim, assim, sim. várias paradas, tá ligado? Tava tendo até aquela série lá que a Alessandra Negrini tava fazendo, falava que tinha esses. E é umas histórias bem mais pesadas, assim, do folclore, né? Cara, é muito pesado. E eu acho que é por isso que os povos, o povo europeu que colonizou a gente e destruiu tudo. Por isso que eles queriam apagar, porque era uma parada muito forte, velho. Uhum. Que se tomasse o coração de todo mundo, ia dominar, velho. Porque você vê que engraçado, eu gosto de sempre falar disso, porque eu acho que o descobrimento do Brasil, velho, foi uma viagem do tempo, tá ligado? Porque ali, a forma como aqueles povos se relacionavam era o futuro. Viver em natureza em harmonia, tá ligado? E aquilo meio que foi destruído por uma sede de queremos dinheiro, queremos ouro. Os caras na Escravidão. Europa lá, tudo se matando, mano, pra onde eu vou fugir, tá ligado? Uhum. E dessa merda toda aí, a gente vai meter o dedo na ferida, velho. A gente tem muita coisa pra falar. Isso que é legal, mano. E acho que seria muito legal ter um jogo assim, tipo, baseado no Brasil, assim, é uma coisa que seja. Não é um jogo se passando no Brasil, mas um jogo que tem uma história mais profunda Tipo, eu sobre. falo sempre do Django, tá ligado? Eu amo esse filme Nossa, o Django Django. é muito bom, né, Tá velho? ligado? O Tarantino, ele bota ali o dedo na ferida numas paradas, tá ligado? Que fica da hora, fica divertido. E eu não tô. E aí, até esse cara que enche o saco não vai poder vir falar, ai, cultura woke, tá lacrando. O jogo é divertido, cara. Vai lá jogar, velho. Você vai curtir pra caramba. Agora, você, sei lá, no pique Red Dead Redemption lá, que você faz atrocidades no Velho Oeste, todo mundo bate palma, fala, foda-se. Vamos fazer o contrário, tá ligado? Vamos Uhum. botar os indígenas de lá, os povos de lá pra, mano, recontar a história de outra forma, a lá Tarantino. Eu acho da hora, tá ligado? É Eu que é aquele gostaria de ver ditado, isso. né, mano? A grama do vizinho é mais verde, né? Então, parece que quando soa em inglês, soa quando vem de fora, é muito mais mágico do que o que a gente tem aqui. Se Você é você for louco, ver a a gente tem cultura que a muita gente tem, história. a cultura forte, a cultura boa, cara. Fazer um Isso. jogo na pegada de contando a história de Canudos, velho. Ia Nossa. ser sinistro, velho. Ia ser sinistro, meio pegada Assassin's Creed. O Assassin's Creed ele traz isso um pouco, de você se sentir na pegada daquela época. Sim. Agora, por que não fazer isso de uma forma. Não vou falar de vingança. Vingança acho que não é uma palavra legal, mas de uma revanche, assim, de tipo, pô, agora vocês não vão colonizar, não, mano. Césio também, a história do Césio de Goiás também. É, umas Sim. paradas. Cara, não tem só Auschwitz. Auschwitz, né? É, mano, tem várias histórias. Essa do César aí mano. Você é louco, Uma né? galera se ferrou com isso daí, velho. Foi O cara, pesado. você lembra dessa história? Do cara Sim. pegando os pozinhos, levando pra cara, passando na filha, assim, filho, você é louco, Você viu? bagulho. Teve um cara que cheirou, pá, e deu um disparo. Sério? Teve o cara que. Tô zoando, cara. Ah, tá. Eu não duvido, eu não duvido. Eu não O cara ia virar o ET, mano. Ele explodiu, Ah, tá cara. aí, ó, um plot bom pro começo do filme, mano. O O jogo. cara dando tirinho no Césio. Querido Ele dá um tiro Sérgio, no César e vira tipo um super-herói, sei lá, um super soldado. E ele expulsa toda fudido. os exércitos americanos daqui que tava jogando Vira, Césio na tipo, gente. um super-herói, né? Tipo, cara, que brisa, mano. É. Mano, você falou que você gosta muito do Tarantino, né, mano? Qual que é o filme do Tarantino, assim, que você pira, velho? Cara, o Bastardos Inglórios, eu acho que é aquela cena metralhando a cara do Hitler, eu amo, tá ligado? Eu acho muito poética, tá ligado? E aí eu gosto desse sentimento, tá ligado? De você falar assim, porra, mano, não, eu não queria que a história fosse desse jeito. Por mais que dá as merdas no filme, ele mostra a realidade do que realmente acontece, vamos dar aquele gostinho. Então, Django pra mim é um dos que eu, mano, piro. Pulp Fiction, acho uma doideira que é delicioso ver Sim. aquele filme. Você chegou a ver o Drink Gosto. do Inferno?
Drink no Inferno eu ainda não vi, velho. Aquele biz- Drink no Inferno, na verdade, não é dele, né? Não é dele? Não. É dele. Acho que não é dele, não. Drink se no pá. Inferno não é. Ele tá no filme como Ah, ator, ele mas atua, ele não dirige, né? mas não faz Mas tem parte dele. eu sei não que é tem uns dele. filmes dele muito bom. Aquele Planeta Terror dele é muito bom. Também não é dele, é do... Não, é dele sim. Não é, Não, mano. mas não, lógico que é dele, pô. Não, Lógico que é do outro diretor. Que Cães de fez Aluguel uma não é dele collab. também, não. Cães de Aluguel Ah, foi o tá. primeiro Cães de dele. Aluguel é o É clássico. o primeirão dele. Esse é. Ah, tá, velho. Calma. Não, esse do como você falou? Planeta Terror. É do... Não vou lembrar o nome do cara, mas é um cara... Não é do Mas Peele. ele tá no filme, ele tá no filme. Sim, ele tá no filme, mas é de outro cara que eu não vou lembrar agora. Enfim, Tem um- eu tem gosto um- dos Oito Odiados também. Por mais que seja só naquele Eu já vi, ambiente, é o meu piada, né? mas ali... É porque tipo, é um filme muito diálogo, tá ligado? Não sei se você já viu que, tipo, tem meio que um traidor ali. Aí meio que rola várias situações. Tanto que o Red Dead, né, o começo, é meio baseado no Oito Odiados. Que eles Pode estão tudo crer. numa casa, pá, não sei o quê. É bem... frio lá. Sim, no inverno e tal. Porque Oito Odiados é isso, né? É uma casa que tá frio pra caralho e meio que vai entrando uma galera, vai rolando umas treta e Mas tal. o que eu pirei, assim, mano, foi o Cães de Aluguel, mano. Porque o plot twist do final, assim, é foda que você fala, mano, não acredito, velho. E a gente quer trazer essa parada, eu faço até um paralelo entre Cães de Aluguel, Pulp Fiction, tem muita sinergia com o que a gente vê em GTA, tá ligado? Isso, mano. Pior que é Entendeu? verdade, né? Tem uma Sim. sinergia de você ali, você tá falando a verdade de uma forma mais fantasiosa, algumas coisas, outras coisas parece que é fantasia demais, mas rola na realidade, tá ligado? Sim. Você fica aquela parada meio ambígua, do tipo que nem, pô, você pega lá no Pulp Fiction, a história ela sai do cara, eu não lembro direito o começo, que é o do Bruce Willis, o papel dele, que ele... Eu também não lembro do começo. Ele começa no bar, todo mundo morto. Aí eu sei que, mano, a parada escala num nível, num sense meio real, que é muito da hora de ver, tá ligado? Sim. Aquela cena depois do final que os caras é preso no Aham. sótão e colo, mano. Sim. É loucura. Eu queria trazer essa energia meio caótica, tá ligado? Você acha que dá pra fazer isso, mano? Assim, tipo, conseguir pegar esses pequenos detalhes dos filmes, assim, conseguir Dá, inserir isso numa ideia de um jogo, assim, pra fazer uma coisa bem diferente, mano? Dá, e eu acho que esse é o papel do game designer, né, velho? Tipo, a gente conseguir traduzir esses sentimentos em uma gameplay. Tem uma série de jogos aí que trazem isso de forma primorosa, assim, sabe? Tipo, tem muito jogo que ele consegue sintetizar emoções que é aquilo que eu tava falando, você só vai conseguir experienciar depois num jogo, tá ligado? Sim. Que ele vai te enquadrar num contexto ali, seja de terror, sei lá, de superação, guerra, drama, qualquer coisa, velho. O jogo ele vai conseguir, mas aí depende tudo da questão do game designer, né? É, porque tem uns caras que pegam os filmes, os jogos pra fazer filme, né, que fica uma merda, né? É difícil, né? Um jogo que vira filme assim. Eu sou frustrado com Resident Evil, velho. Os caras já fizeram 300 filmes e nenhum é. Mano, é Foda, tão e simples tá a história, pronto, cara. É tão Tá pronto simples, o velho. roteiro, mano. Você pega ali do Resident 1, os caras chegando na mansão. Mano, tá pronto. Só que é o que falam, né? Que o Posso falar? diretor. Que quando não pega um diretor. Que nem você pega a série do The Last of Us, o Neil Druckmann, ele participou de todas as gravações, ele fez parte da produção. E o que falam que quando pegam esse filme do Resident não deu certo por causa do diretor que ele quer colocar do jeito dele. Ele não é um cara que é do game. E ele quer, não, vou pegar a ideia do jogo, mas vou contar Sabe da que é meu triste? jeito, Às tá vezes ligado? ele misturou uma ideia que já era dele, viu a oportunidade do jogo que tava bombando e falou, mano, vou misturar minha ideia com esse Sim. jogo aí e já era, tá É ligado? que nem quando você assistiu o primeiro Resident Evil lá, Cara, não tem nada a ver, velho. Sim. Eu lembro o pessoal, Nenhum. a molecada, quando foi no cinema, né? Voltou assim, mano, não tem nada a ver com o jogo, mano. Não tem nada a ver. Eu tenho uma memória afetiva a alguns filmes do Resident, porque era aquilo de moleque. Ah, sim. Só de, tipo, falar Sim. Resident Evil você ia Não, ir assim, ver, mas Depois, se você pega O jogo era um toda milhão a de vezes franquia do Resident, assim, do filme, é até legal. Mas é aquela coisa que você tem que meio que separar do jogo. tem. tipo, tem Não, É tá como separado. se fosse um universo paralelo daquele jogo, tá ligado? Não é a mesma coisa. Mas eu sinto que é muito da indústria, tá ligado? Do tipo assim, a galera vê um jogo e aí ele vê que tem muito sucesso. Aí ele quer juntar com os caras que tem muita grana, só que aí é isso, não vai sair o que foi Os planejado caras pra vão ser começar a botar o feito. bedelho, né? Não, acho que
Já foi Aí muda diretor porque é amigo de fulano, não sei o que de Não, ciclano. botar Dil, que Dil, mano? Põe a minazinha lá, que não sei o que lá, sabe? Tipo. Que tá, ela bombou no filme É, tal e agora põe vamos jogar. ela, faz outros personagens e coloca ela aí que não tem nem no jogo. Mano. Não Por isso é. que eu só confio nessa pegada do The Last, entendeu? Que tá o cara Sim. que o criador, ele tá com a Você mão chegou a no ver a negócio. série? Cara, ainda não cheguei a ver. Minha vida tá sendo uma loucura os últimos meses. Eu não sentei pra ver nada há muito Mas tempo. ela é. E eu vi com o cu na mano, mão, viu, mano? De ficar zoado. Que, E mano, aí, se- qual que foi o Não, feedback? cara Top. fez exato. Não fez exato. Claro, mudou poucas É que coisas, tudo não dá, mano. mas pegou tem exatamente a cena que história, acontece tudo. assim, tem pedaço de cena que acontece que é igual o jogo. Que ele pegou assim o do jogo, assim, né? E Os cara, refez. tem a parte que os caras chegam de carro assim, né? Que... Não, é que é isso que a gente tava falando. Ele queria. É um filme jogável, velho. Sim, É foi porque isso que também ele não dá fez. pra. Assim, tem horas. Revolucionou The Last. Tanto que não aparece tanto zumbi na primeira temporada, né? Não aparece tanto assim, né? É, Porque assim, no jogo você mata milhares, né? Lá é uma coisa é mais difícil você matar. que é mais drama, né? Não é É tanto uma lance. É coisa que mais. jogos, você é obrigado a ter Isso um que é legal monte, também. né? E Eles beberam ali, às vezes, da fonte do Walking Dead um pouco do que funciona e o que não funciona. Tem aquele lance da máscara também que eles não quiseram colocar. Tipo, quando eles entram nos lugares assim, que eles colocam a máscara no jogo. Uhum. Eles quiseram tirar isso do filme, né? Eu acho que não Da foi pra série. causar pânico, mano. Não, acho que é mais. por causa Acho que... da pandemia, será? Não, é Não porque eles sei, falaram que talvez. ia ficar muito. Tira, põe toda Tira, hora. põe, coloca toda Pode hora, ser sem também. fala, microfone, essas coisas. Então ele falou assim: vamos tirar essa parada Porque dá todo aquele medo, né? Do É. esporo, da os parada cara- entrar e ser, mano. Esporos, está tentando lembrar o nome dessa porra. Esporos. Eu lembro de esporos porque fala de fungo, cogumelo. No Ragnarok você matava lá os cogumelos e pegava esporos, né? Sim. Engravou. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar, mano, qual que foi o primeiro jogo, assim, que você se apaixonou, mano? Assim, que você jogou, que você foi até o final, assim, que ficou no coração, assim, que você guarda lá dentro, assim, Cara, que é o teu xodó. meu primeiro jogo, assim, que mexeu comigo de eu ficar doente pra querer jogar e eu não podia foi o Zelda Ocarina of Time, tá ligado? De, tipo, eu ir na casa do meu primo, ver ele jogando, falava, mano, meu pai não vai comprar, tá ligado? Porque era muito caro, era uma parada Era do muito cara. 64? No 64. Aquele que você fazia o som da flautinha no. Do Ocarina e tal. Flauta não, né? É uma. Ocarina, o nome é Ocarina, Ocarina. né? E aí aquilo me pegou, porque o jogo, a música me bateu da abertura. Então, tipo, era uma parada que eu queria muito. Então, todos os elementos que eu tive acesso me pegaram emocionalmente muito forte. As músicas, o gráfico, a jogabilidade. Então, e pra mim, tá no top. Tem que estar sempre no top 10 aí de melhores jogos de todos os tempos. O Ocarina não tem como não tá, tá ligado? É que é chato ficar fazendo. Qual que é o É muito melhor? pessoal também. pessoal. Não, assim, Não, então por é. isso que eu pergunto, assim, o melhor pra você, assim, naquele jogo que te marcou. Eu acho que cada um tem o seu gosto, cada um tem primeiro foi uma o história Ocarina. diferente com o game, né? Depois o Tibão, né? Tibia, infelizmente, foi uma droga aí que entrou na minha vida, criança, e jogo até hoje, velho. É até emocionante, eu falo aí que passou a Gamescom, falei que conheci o criador do Tibia, ganhei um gift card da mão do O chefe, que você mano. falou pra ele? Cara, eu contei da minha história de quando eu capturei a Midnight Panther, que é uma montaria do Tibia. Só que ela é muito rara e ela aparece, tipo, uma vez a cada 3 meses em 15 minutos de um horário muito específico, tá ligado? É nessa pegada a raridade dela. E aí nesse dia tava tendo evento de Double XP, né? Então, pô, quem joga jogo de MMO, de ficar matando bicho, a gente falou, pô, esse dia eu vou ficar o dia inteiro, mano, pegando experiência, matando bicho. Aí eu fiquei numa caverna lá de vampiro que dropava um item que domesticava essa pantera, mano. Eu fiquei 14 horas na caverna, num dia assim, direto, mano. Só jogando, voltava pra pegar as supply, né? As poções pra voltar. E aí matei o último vampiro, mano. Tava indo embora, já tava na saída da caverna. Matei o último vampiro, dropou a parada, tá ligado? A Leather Rip, que é o nome. Aí eu falei, mano, fiquei mó feliz que dropou e tal. Eu falei, mano, vou lá testar. Eu sabia que era em horário cheio, então, por exemplo, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. É normalmente no Tibia quando bate a meia-noite, e aí o bicho nasceria na meia-noite. Por isso o nome Midnight Panther. E aí eu fui testar, tá ligado? Aí eu fui lá testar, no primeiro spot não tava, no segundo não tava, no terceiro não tava. Aí eu falei, vou passar no quarto. É isso, né?
Mano, na hora eu fui passar, ela apareceu, tá ligado? Isso era 3 horas da manhã, meu filho tinha acabado de nascer, eu comecei a gritar no quarto. Falei, nossa, Midnight, não sei o que, e de prima, mano. Só bati lá o chicote, capturei ela, tá ligado? Aí na hora que eu contei essa história pro mano, aí ele olhou assim, fez um... Pô, da hora. Ele foi lá, pegou o cartãozinho e me deu, tá ligado? Aí eu falei, pô, mano, nessa hora eu zerei o Tibia, tá ligado? Porque eu falei, peguei a montaria que eu mais queria, isso eu era, mano, level baixo no Tibia, tinha acabado de abrir o servidor. História de tibiano, né, mano? Aí eu fiquei, velho, mega feliz, assim, os caras passavam, falavam, mano, como que você pegou? A montaria você é horrível ainda, tá ligado? Level baixo. Eu falei, ah, mano, fui sortudo, tá ligado? Mas Deus foi olhou pra isso. mim nesse momento. Eu vivi, mano, e eu gritava, mano, 3 horas da manhã, com o meu daquele. Ah, foda-se. Se acordar é pra se acostumar com o barulho. Bom de. Tem que acostumar de leve. Você falou também que tinha o Game Boy, né? Que você teve os seus primeiros, né? Foi Pokémon. Foi Pokémon? Qual? O primeiro Pokémon que eu cheguei a jogar o Red e o Blue, mas na época eu não conseguia zerar, sei lá, a fitinha. Tinha alguma parada do tipo, a fitinha era ruim, tá ligado? Tinha Sim. essas, né, da fitinha não salvava. Aí você tinha que mudar de fita, porque não tinha muita gente que sabia trocar a bateria interna da memória do game, da fita. E aí eu ganhei uma fitinha que, mano, ela funciona até hoje, velho. Eu nunca troquei a bateria dessa porra e ela salva. E. E foi Pokémon Yellow. Yellow. Que aí o Pikachu andava atrás de Sim. você e tal. E, e foi o jogo que me introduziu ao inglês, velho. Porque, pô, você jogar jogo na década de 90 era tudo inglês, tá ligado? Você não sabia, você não entendia nada. Você ia clicando, você viu o que acontecia, tá ligado? Era teste e erro, teste e erro, teste e erro. Então, o Pokémon Yellow eu zerei no teste e erro. E aí eu lembro que eu travei na parte do Safari, que aí você precisava achar uma merda de um item que eu não achava nem a pau e chamava Golden Teeth, um bagulho assim. Que tipo dentadura de ouro. Tá vendo? Eu gravei porque é aquilo. Aí você foi lá procurar o que é. Ele falava toda hora, eu conversava com o cara que eu tinha que conversar, ele falava não sei o que, não sei o que lá, Golden Teeth. Eu falei, caralho, mano, eu tenho que achar essa porra. Aí eu fui atrás, peguei dicionário, comecei a ler. E foi aí que eu comecei a aprender inglês, tá ligado? Então o Pokémon foi o Yellow. Mano, eu dou graças a Deus que eu descobri. Eu comecei a jogar o. Que eu joguei assim, o Pokémon Fire Red mais velho, mano. Se eu tivesse jogado naquela época do Pokémon, mano, eu tinha ficado retardado, mano. Mano, foi loucura. Porque, assim, mano, eu fui jogar depois de velho. Falei, mano, que jogo foda, Mano, tá graças ligado? à minha tia Babi, velho, ela tinha um emprego da hora, assim. Foi uma das poucas pessoas da família que ela conseguiu um trampo muito da hora, tá ligado? E aí ela conseguiu me dar um de Natal, velho. Aí esquece, mano. Uhum. Só jogava essa porra durante 4 anos que eu gastei de dinheiro. Vicia, cara, e vicia, mano. É que você nunca jogou, né? O Pokémon Fire Red, esses Não, Pokémon. Firehead. Assim. Não, esse joguei. Joguei o Blue, foi o primeiro. É viciante, mano. Você começa a andar no bagulho, você começa. Mano, eu queria muito jogar o do que tinha pra aquele outro da Nintendo, qual que era? Aquele granão? DS. O DS, mano, que tinha pro DS. É que assim, eu tenho um problema com Pokémon que assim, eu acho, depois dos 151 Pokémon, os outros é tudo genérico. Não é, mano. Eu Não. tinha esse preconceito também. Sério Não mesmo? É, não é. É bom, velho. É que aí depois começou a vir uns outros com uns negócios diferentes. Eu acho que os São 151 outras primeiros. épocas, são outras épocas, Sim. tá ligado? Mas é que 151, os 151 primeiros, eles tinham, cada um tinha uma forma. Esses novos, não, acho que os desenhos dele é diferente, é muito. Eles ficaram mais fofinhos, né? É. Eles foram pra uma pegada meio fofinha. Você vê alguns Pokémons da primeira geração, eles dão até medo, né? Sim. Então, eles foram por esse caminho, mas tipo, que nem eu comprei recentemente o último, Pokémon Scarlet. Acho que é a 9ª geração. Tem uns Pokémon que é loucura, mas tem uns que é muito louco também, tá ligado? Mas, tipo assim, a minha geração favorita, eu gosto muito da primeira na maioria dos Pokémon, mas a que eu mais gostei de jogar o jogo foi na terceira, tá ligado? Terceira geração. Que é do Torchic, Mudkip e o Trico. Por quê? Porque, na minha opinião, o melhor jogo de Pokémon que tem é o Pokémon Emerald. Porque ele traz as Pokédex da primeira, da segunda, da terceira. E dá pra revisitar todos os mapas. Mano, é uma loucura, tá ligado? Caralho, Esse jogo. foda. É muito bom. E aí, você falando, que nem você falou na época de escola, no Pokémon Yellow, mano. Cabo Link, cada um no Game Boy. Infelizmente, Nossa, eu tinha era ficado só retardado. era só os... Só quem tinha grana mesmo. Eu tive essa sorte da minha tia aí ter me dado de presente, mano. Olha, de moleque, eu lembro que eu sou da época do que saiu o Pokémon, mano. Tinha até o álbum de figurinha, mano. Nossa, a molecada era viciada em Pokémon. E, Vocês mano, lembram da pitulinha que vinha aquela Pokébola na lembro. tampa, Porra, mano? velho.
Lembra do Delma Chips que vinha Os Tazo, os cê é Tazo, louco, cara? mano. Ô, o bagulho foi mó febre. Mas eu acho que esse lance de você gostar mais dos 150 primeiros, eu acho que é muito por causa do desenho também, né? Isso, acho que também é por causa disso. Então você acaba ficando meio conservador É. nessa E questão. tanto que depois, É. quando começou a vir os outros Pokémons, aí foi que mudando de alguns personagens, assim, meio que já né, fui ficando mais velho Meu, também. e você, mano, Fui pega meio pra perdendo. assistir a primeira temporada do Pokémon do clássico. Você vai dar risada, mano. O Pikachu arrastava, mano. Ele era mó. Ele dava umas trolladas, tá ligado? Ele era meio um sádico assim, era engraçado, Pô, velho. mano, o Brock era maconheiro, mano. Com certeza, né? Ele não tinha olho, velho. Ele O Brock com não tinha olho, certeza era só gostava o risco. muito, velho. Ele gostava. E sabia cozinhar bem, né, mano? Tinha essa. Sim, Então, sim. aí, ó. Normalmente. Pô, e tem aquela história, não sei, eu não acho que não é verdade, né, que falam que, na verdade, o universo Pokémon é tudo uma brisa do Ash, né? Ah, mano. Porque no primeiro episódio ele tava na bicicleta, ele cai, né? tipo... Não É deve. uma teoria, né? Eu não gosto teoria da disso, isso conspiração. daí estraga a nossa infância. Falaram dessa brisa também do Harry Potter. Ainda passa o desenho do Pokémon? Existe? Tem, Mas massa, mano. com O Pokémon tá temporadas voando, novas. o Pokémon tá Pensou o voando. último episódio, é o Ash, tipo, acordando assim, na bicicleta. Barbudo, né? Magrelo, ele falou, Coma, caralho, assim, saindo o do que coma. aconteceu, né, velho? Mas tá na febre, meu filho. Recentemente ele, os amiguinhos da escola, papai, não sei quem tem cartinha de Pokémon. Eu falei, não, é pra agora. Ele passa aí, comprei vários pacotinhos pra ele ama, velho. Caralho. Passa onde Pokémon hoje em dia? Na Cartoon, né? Meu cartão acabou, não existe Não, mais. Cartoon já não existe. Hoje em dia é na Netflix, velho. Que eu Na vejo com Netflix ele, que ele tem na o- Netflix. Ah, legal. Pô, massa. Eu lembro que eu assisti foi numa. Eu até peguei pra assistir quando eu comecei a jogar o Firehead. Porra, aquele filme do Mewtwo, velho. Nossa! Se você não chorar em casa, você não tem coração, velho. É. Você não tem Nossa, coração. eu chorei daqui. Emotivo, eu criança, pô, eu lembro de eu ficar emocionado. O Ash fala, pô, vamos parar de brigar, galera. Você é amigo, velho. Não, mano, é da hora, velho. Mas o É mó jogo. pesado, mano, a história do Mewtwo, tá ligado? Tipo, não é um bagulhinho... Tem uma profundidade, assim, tem um bagulho raso, né? É o que falta no Pokémon hoje em dia, talvez. Talvez acho que por isso que eu tenho ainda aquela. Mas eu tenho que parar pra assistir ainda. O que eu até ia falar do filme, referente a filme, o Pokémon ele veio do jogo primeiro, né? É o Do jogo, jogo. o desenho veio depois, né? O desenho veio depois. Essa coisa de ter jogo de desenho, eu lembro muito quando eu era, mano, anos 90, 95, 96, mas na época tava explodindo Cavaleiro do Zodíaco. Os caras falaram, mano, tem um jogo do Nintendinho do Cavaleiro do Zodíaco. Mano, Você fica louco. eu ficava louco. Falei, mano, onde que eu acho esse jogo? E em todas as locadoras que eu podia ir, eu ia, mano, não achava nada. Aí depois de velho, mano, descobri que tinha um jogo do Nintendinho dos Cavaleiros que mano, era. Mano, a gente que era do Brasil, velho, era muito raro umas paradas que chegavam. de Chegava com fita. delay aqui, né, as informações, né? Chegava bem Chegava. demorado e Sim. A gente pegou essa geração ainda desses delay, né? Hoje em É. dia não, né? Hoje em dia Saía sai lá, Global. Hoje em dia sai global, né? Sai Demonar que vai sair na Steam aí, ó, Global, começo de agosto aí, se Deus quiser. Hein, Vitão? A página da Steam, Vitão. Vocês não têm coragem de vir nas câmeras, então, ó, vamos aí, galera. Me ajuda, pelo amor de Deus. E eu lembro muito que era muito de revista, né, mano? Era tipo a Nossa, eu amava ser vista de jogo, mano, quando era Game moleque. Power velho. e tal. Nossa, eu amava. Tanto que eu falei, mano, tinha uns caras que falavam pra mim assim, eu zerei o Resident 1 sozinho, sem detonado. Eu falei, mano, mentira, mano. Ô, você com Não, pô, 10 anos de idade lá, você vai zerar o bagulho Se e não você sem zerou, detonado? você era alienígena, mano. Sozinho, com 10 anos, você era Sem alienígena. detonado? Mano, sem ter noção de pau. como funciona o jogo, mano. Tudo em inglês, cara. Aí tinha aquela parte dos quadros. Mano, essa Nossa. Que você errava a sequência, os corvos vinham e. Ô, vocês né, em cima acreditam de que essa você, época velho. me traumatizou de jogar puzzle, mano? Eu não consigo jogar jogo de puzzle hoje em Por dia. causa do Resident Evil. Resident Evil, na época os caras pegavam mó pesado. Aí vem reclamar do meu jogo, rapaziada. Ô, pelo amor de Deus, velho. Ô, Rafa, esse jogo tá difícil, hein? Tá muito hard isso aí. Que isso? Ô, Rafa, responde de uma coisa, mano. É muito difícil empreender, fazer games no Brasil, cara? Trabalhar com games no Brasil? Porra, dá até vontade de rir, né? Porque aquela parada, rapaziada, Mano, você não tem garantia de nada, muito sonho e muito trabalho, tá ligado? A gente até brinca aí que a Faribosa é movida ali, a parte do Vitor é só movida energético e cigarro, né, velho? Porque, falei, vamos comprar nosso jogo aí, rapaziada, a gente tem que fazer o plano de saúde da equipe, pra gente terminar a série, convênio. Porque, cara, é que nem banda de rock, tá ligado? É que nem banda de música, velho. Tipo, é uma parada que depende muito do comprometimento da equipe
e dá vontade de dar certo, sabe? É muito difícil. Então, por isso que eu sempre falo, mano, você aí que tá na sua cidade, dá uma olhada nos projetos da prefeitura de incentivo, tá ligado? Tipo, fica um monte de. Desculpa a palavra, mano, mas fica um monte de idiota falar. aí ficar falando mal de lei de incentivo, de lei Rouanet, esse tipo de coisa. Se não tiver esse incentivo, ninguém faz nada, velho. Não tem dinheiro, rapaziada. Fazer um filme é caro, fazer um jogo é caro, fazer qualquer coisa no Brasil é caro, sabe? Tipo. Acho que é que pra galera chega uma informação E totalmente não é, não, e não é uma grana aquilo. que você tá dando. É Cara, que isso volta pro país com cultura, investidores vão olhar, vão falar, pô, olha a indústria de games, mano, uma galera foda trabalhando, muita coisa boa sendo produzida, entendeu? E que nem a gente tava falando do marco legal dos games, e isso abre hoje a gente pra entrar em diversas categorias do audiovisual que valem o investimento, sabe? Cara, tem projetos, tá? Que eu até fiquei emocionado, cara, de conhecer os moleques da Goblin Studios, os meninos lá de Barretos. E isso que eu até me arrepio, velho, de lembrar, porque a rapaziada lá, eles trabalham muito prestando serviço também para outros jogos gigantescos, AAA, Deathbound, aí os caras participaram. E eles têm um projeto de jogo VR para criança e pessoas em estágio terminal de câncer, tá ligado? Caralho, foda. Então, assim, são coisas que a galera consegue estar produzindo que não é só para divertir, também é para aliviar a alma, tá ligado? Esse jogo como The Last of Us da vida, você pega outros jogos, tipo aquele, eu esqueci o. Ah, esqueci o nome do jogo agora, que ele é muito de storytelling, Cry, não sei o que lá, eu não vou lembrar agora. Devil May Cry? Não, Devil May Mas Cry falou é Cry. porradaria, demônio, estilo Fire Boss. É mais. Ai, caraca, Beyond Two Souls. Sei lá, mano, eu não vou lembrar agora o nome. Então são jogos que eles te trazem um sentimento, cara. Uma experiência que é mágico, tá ligado? Ajuda muito no tratamento das pessoas. Tem uma série de pessoas aí que. Eu até falo que o videogame hoje ele é refúgio para uma série de pessoas que têm problemas de até sociabilidade, que num jogo ele vai conseguir ter amigo, vai conseguir trocar ideia com a galera, tá ligado? Vai interagir com as pessoas, vai se Sim. sentir pertencente a uma comunidade. Então a gente precisa muito, velho, desse incentivo e, obviamente, a comunidade aí gostando, apoiando o nosso projeto, melhora a cada dia, mas é difícil, velho. É difícil. Você acha que o Brasil tá exportando muita gente foda dos games lá pra. Cara, isso é uma Pra parada fora. que eu gosto sempre de falar, porque você vai pegar jogo indie pra jogar, você fala, caralho, que jogo sinistro, muito louco. Certeza foi os gringos. Equipe tudo BR. Tudo BR, mano. Que foi pra fora, tenta fazer. Ou até o estúdio tá aqui. É. E até o estúdio tá aqui. É porque às vezes a gente entende que é aquilo. A comunidade brasileira, muitas vezes, não tem a mesma condição de um americano chegar ali e pagar $60 num joguinho novo. Aqui é 300 pau, irmão. Tá ligado? Então, é difícil pra gente se alavancar do Brasil. Então, por isso que a maioria dos estúdios tem ainda jogo muito em inglês, tá ligado? Já lança, lógico, obviamente, a galera lança em português também, né? Tem que fazer, mas eu acho que a gente acaba focando porque essa parte do dinheiro tá muitas vezes. Porque aqui a gente tem essa cultura de, por não ter o dinheiro, muitas vezes a gente pirateia, acha outros meios e às vezes não apoia tanto a galera. Mas isso tá mudando, hein, rapaziada? Isso tá mudando. A gente tem aí o caso do Pocket Bravery, um jogo de luta, não sei se vocês manjam, indie, que chegou a concorrer melhor jogo de luta do ano com Mortal Kombat, tá ligado? Indie brasileiro, pixelzão, monstro. Depois eu recomendo, assistam o documentário deles aí que tem no YouTube. Mano, é de chorar pelo esforço e o sacrifício dos caras, tá ligado? Que é um trampo do caralho pra você fazer, né? Ainda mais do Brasil ainda, né, mano? Mano, é porque aqui é caro, velho. Você vai pagar um aluguel aqui em São Paulo, aí você tem que estar em São Paulo porque São Paulo tem uns eventos. E pra estar nos eventos você também tem que ter. E é Então, caro, mano, né? uma coisa vai puxando a outra, irmão. E quando você vê, você. É muito caro botar um stand no evento, mano? Cara, se a. Não. Mano, depende. Aí Depende do evento, vamos Depende dizer. do evento. Por exemplo, os eventos que eu vou aí, quero agradecer o Game Collection Show do Wilmer. O cara, mano, gente finíssima, recomendo. O melhor evento de games aí, ali perto da região da Zona Sul, pra quem tiver acesso, ou pra quem também não for, é próximo ao metrô Jabaquara. Entrada gratuita, tem uma porrada de jogo lá pra você jogar, do mais antigo ao mais novo. E a galera, nesses casos, são muito receptivas. Eles deixam a gente entrar, falam, pô, mano, expõe seu jogo. E eles abraçam.
a galera fica enchendo o saco não, né? Pedindo, pô, lança seu jogo pro Nintendinho. Eu falei, galera, eu adoraria conseguir portar meu jogo pro Nintendinho, mas a gente precisa do apoio de vocês, então, geralmente, evento do Wilmers que eu colei, da Games Collection Show, teve alguns de evento de anime, também a galera abre espaço legal, mas quanto maior for o evento, mais aí você tem que pagar, né? Então, por exemplo, a gente vai na Retrocon, a gente teve que pagar, mas o tiozão aí, tiozão, monstro, fez um preço da hora, acessível pra gente, porque é toda uma questão, né, de produção, eles não fazem um evento. Pô, cara, todos os eventos que eu fui, o do Wilmer, cara, a galera recebe, a gente tem café da manhã, tá ligado? Sem cobrar nada, e os caras fazem de coração pra gente se sentir... Você tinha comentado lá fora, assim, né? Que você vê que é um negócio que a galera faz uma coisa espontânea, que é de coração, assim, não é pra... Cara, evento família, vai com seu filho, sua mulher, sua namorada, vai dar um rolê, ver jogo. Se você curte, vai que você vai. E mesmo se você não curtir, você vai ver coisa retrô que você gosta, vai te dar uma nostalgia. É gostoso, tá Você ligado? falou o tiozão lá que tem aquela casa lá? O que tiozão da vende- casa do videogame, casa do mano. pode Ah, crer, esse mano. é Tenho maior demais, né, vontade de ir lá, velho. Onde fica essa casa? Cara, ele mudou de endereço. Agora eu acho que ele tá perto do aeroporto de Congonhas. Eu não vou lembrar, Ah. mas a casa do videogame, já falei pro tiozão, e tiozão, passou a Retrocon, vamos fazer o esquenta aí pra Retrocon. Passou a Gamescom. Vamos fazer o esquenta da Retrocon aí. Eu quero visitar a casa do videogame lá do tiozão. Pode crer. Mas assim, rapaziada, se você quiser ir, leva uma graninha, mas vai na moral. Porque se você quiser levar tudo, você tá falido, tá ligado? É só coisa sinistra, mano. Eu É só vi coisa. vi uns vídeos, já, acho que até o BRKS Edu já foi lá fazer um Foi, vídeo foi. lá e falei, caralho. Eu não mano, gosto de falar que ali é o paraíso do videogame, mano. Ali é. Se você é aquela criança que tem uma feridinha do, queria ter tido o CD de tal, você vai achar, e na hora que você vê, você vai chorar lá. Fala, tiozão, me dá um desconto, tio. Pelo amor de Deus. Sim, ali deve Você ser muito achou algumas nostálgico. coisas lá, tipo, você falou, mano, não acredito que você tem isso. Cara, no primeiro evento que eu fui da Games Collection, do Wilmer, chegou um japonês lá, do nada, com uma Big Box do Zelda, assim, que só lançou no Brasil, tá ligado? E vinha o jogo do Zelda, só que vinha numa caixa com várias paradas, tá ligado? Bonitona. Nossa, na hora que eu vi aquilo do Zelda, que aí eu falando que foi meu primeiro jogo, que o meu primo tinha essa porra, tá ligado? E eu vinha um livrinho. Mano, lindo. Na hora que eu vi ao vivo, velho, eu fiquei. Falei, caraca, vi Deus ali um tempo, tá ligado? Do tipo, caraca, velho, olha que louco. Tipo. É loucura, loucura. Agora eu fico até brincando, né? Minha vida esses últimos dias tá parecendo um filme com a Gamescom. Foi um evento aí que a Fireboss teve o. Graças à prefeitura a gente conseguiu estar participando e foi algo, mano, surreal. Conheci o tiozão a primeira vez, vi ele. Aham. Tiozão mó da hora, tirou foto, cogumelando, que faz vídeo de jogo retrô. Galera simpática pra caramba, velho. E, mano, e referente a youtubers, assim, mano, qual que foi o primeiro que você assistiu? Cara, eu comecei com o BRKS Edu, velho. Assistir jogo de Como é que ele se videogame. assusta? Ah, não. Ele faz igualzinho, velho. Inclusive o BRKS, a gente voltando do The Last of Us, o canal dele deu aquela reformulada no The Last of Us, tá ligado? Que Também. deu um boom. Foi no. Não, o boom dele foi em 2002, 2013 ali, era o Edu comandava, né? Sim. Tipo, é que o conteúdo do cara é, mano, bom desde o começo, velho. Eu sempre gostei muito. E você dá pra ver que é uma pessoa que fala com amor pelo jogo, tá ligado? Ele Sim. não é chato, ele gosta da parada, mano. Mas o melhor canal de games do YouTube é do Games Edu, mano. Games Edu? Manja ele? Não. Ele é o maior de todos, mano. De todos, real. Todos os vídeos dele bate mais de 1 milhão. É mesmo? E ele não troca ideia com ninguém, não faz collab com ninguém. Os caras são fãzaço dele, tipo... O próprio BRKS. Pô, BRKS perdão aí, eu Edu, não tô conhecendo porque faz tempo que eu não o próprio assisto. BRKS Edu, ele é tão fã dele e ele já chamou ele pra fazer várias collabs, assim, de Ele não jogar vai. junto. Ele não vai e o Edu, de tanto gostar dele, fez um vídeo fake jogando com ele. Pegou um vídeo dele que eles no YouTube, fez uma montagem de tanto que os caras é fã. E ele é O David Jones também é fãzaço, só que o cara, ele mora numa casa que ninguém sabe. Tipo, toda a galera que gosta dele começa a ver que investigar pra saber onde ele mora. E é um Pô, da cara, hora que mano, ele é um depois cara você legal. procura, velho. Games Edu. É tipo, E é engraçado. Eu já devo ter pra visto, tá ligado? Mas caralho. agora Provavelmente de já viu. nome... É Você um vai- gordinho de óculos, assim, que ele faz. E é tipo uns cortes, assim, Não né? tem Instagram, não tem nada, ele só tem Facebook.
Tipo, ele é muito foda-se, total, assim. É impressionante o nível que esse cara é foda-se e o nível que ele é gigante, assim, velho. E é Não, muito e a bom. galera do jogo, que é low profile, assim, é os caras mais, mano, Nossa, velho. mais cabeça, assim, de jogo, de gostar de viver a parada do começo ao fim, Sim. tá ligado? O que que eu assistia muito, assim, comecei a assistir foi o Velberan, né? Ah, o Velberan também, Ele é puta demais, merda, né? é demais. Ele é das antigas, né? O Velberan e Tiozão já o Guzang. O Zang também é da O hora. Zang não Zang. manja. O Vilberan, ele foi morar no Japão, né? Pra Foi. poder... Né, acho que até pra facilitar, né? A questão de conseguir jogos, de poder Mano, eu acho gravar que. melhores Não, acho que conteúdos, assim. ele queria, eu acho que fazer, tipo, intercâmbio com a família de morar lá real. E aí, porra, você Sim. gosta de videogame, você vai pro É, Japão, você é você, louco, porra. é o paraíso ali, né? Tipo a É que, lembra Disneyland. quando a gente era moleque, tinha aquela história, não, os caras acharam o Nintendo 64 no lixo. Lá Não. do Japão tem no lixo. Ah, né? sim. Tipo, você acha no Não, que eu lixo os conheci o videogames. Velberan vendo vídeo de intercâmbio, velho. Dele falando a Ah, experiência sim. Ah, que dele. ele tinha um no canal, Japão. né? Ele Segundo tinha o canal dele, que era do... Pode crer, ele tinha, era Japão ao meus olhos. Sei lá, não lembro. É, Japão aos uma meus olhos. parada assim. É, Aí, na hora que eu vi que ele gostava de videogame, eu falei, nossa. E ele manja, mano. Ele é do time dos Mega Drive, E tá ligado? sim. E legal que no canal dele, assim, da maioria dessa. Do começo, quando eu comecei a pegar pra assistir em 2013, 2014, eram historinhas, histórias do Super Nintendo. Aí passar fotinho do Super Nintendo, aí contando a história, assim. Aí depois, com o tempo, foi, tipo, já fazendo umas gameplay e tal. E o do Guzang, eu gostava do Guzang porque ele era um moleque novão, novo de tudo. E ele só falava de game antigo, mano. Só de game retrô da minha época. Você falei, caralho, o moleque é mais novo que eu e só fala dos games tipo, que eu jogava, tá ligado? Às vezes tem um primo aí, alguém que. Ou às vezes não, mano. Porque é o que eu falo, que tipo, facilitou, né? De uma certa forma. É, às vezes facilitou. Não, Eu até a falo, gente aqui é meio que uma geração um pouquinho diferente, se for ver. Porque eu tenho 37, você tá com 29. 29, São 8 anos, velho. É uma geração Já é uma inteira, eu geração, acho, né? quase, de É. videogame. Você pegou a Acho época que das vocês são da- locadoras? Cara, eu peguei o finalzinho. Como eu morava na ZL, então acho que ainda tinha, tá ligado? Uma locadora, alguma coisa assim. Mas não alugava jogo, por exemplo, já na sua época, talvez, Deixa né? eu alugava ainda. Então, eu consegui alugar porque eu tinha o Master System. Tinha Ah. alguns jogos de Master System, mas Ah, eu você lembro que isso pegou. daí já era o quê? Pelo menos 2000. Sim. Então eu Sim. já tava no final, né, Sim. Ah, 2000 você jogava o Master? Caralho. Eu nasci Porque em eu peguei, 95. eu peguei o Play 1, foi em 98. O Play 1, se eu não me engano. É, Foi quando lançou, peguei assim. tudo atrasado, tá ligado? Eu Não tive tinha a grana não. sorte. Não, eu também não tinha, mas meu pai deu uma sorte que um office boy lá da empresa, lá, meu pai é farmacêutico na farmácia. O cara precisava muito de dinheiro e, mano, vendeu a Cara da preço de fissura. banana. Mano, imagina meu pai chegando com um Play 1, assim. Mano, vi todos os meus primos saíram mais de casa. Me Tipo, dá minha até- casa virou a Disneylândia. Os moleques ficava lá, mano, fingia Porra, que tava cê é doente louco. pra não ir embora, pra não ir pra escola. Todos meus primos, todo final de semana, ia tudo pra casa, velho. De lei, assim. É foda, Aí né? meu outro primo comprou o Super Nintendo. Aí virou. Não, Deve ter não, muita foi antes. memória Não, na boa, verdade né? foi o contrário. Era o Super Nintendo na casa dele, depois que eu peguei o Play, foi tudo pra minha casa, tá ligado? E ficava lá, tipo. Você tem a memória de locadora, mano. E o- Otávio. E o melhor do videogame não era jogar com a galera, mano, ao vivo, Sim, velho, junto, mano. sim. Por isso Sim. que hoje me irrita. É Ficar só no engraçado. Discord. É legal. Assim, então, isso que eu acho. Eu Mas- sempre. Lembra que eu sempre ficava enchendo o saco? Falei, Rafa, vamos fazer um. Botar uma galera pra gente jogar online e tal, não sei o que e tal. Só que você joga online, assim, mano, não é tão. Assim, é legal, mas não é a mesma coisa O que era do que aquelas lan do house que de você jogava CS, né, no mano? CS, do que você jogava nas Mas locadoras. é porque a gente tá ficando mais velho também, Pode mano. É muita ser também. responsa. Porque hoje, antigamente, como a gente era mais novo, menos responsa, a gente conseguia se encontrar mais. Os amigos da rua, tal, do mesmo prédio, sei lá, e Aham. você se encontra. Agora, como a gente trampa pra caralho, tá ligado? Tá sempre no corre. Tipo, que nem eu vou chegar em casa agora, posso jogar com meu brother que mora, tá ligado? Porque eu Então, não isso é vou, bacana, né? entendeu? Então, acho que talvez pra gente perder um pouco, não por essa questão, mas pela questão de que a vida tá corrida pra caralho, tá Sim, ligado? né? Mas, meu, eu acho que é uma questão assim. Eu acho que tem esse facilitador da tecnologia que permite, mesmo a gente não estando presente no mesmo lugar, a gente poder jogar o mesmo jogo. Mas, que nem você deu o exemplo, mas, tipo, você pega a molecada de hoje em dia também já. É que eles já cresceram assim, né? Tipo, É. jogar videogame pra eles é jogar online, cada um na sua casa. Assim. É, já teve. A gente não pegou online, né? Online. Não. Vixe, Porque, Maria. pô, a experiência que você tem mesmo jogando online, sei lá, de um jogo de luta. Porra, ao vivo, velho.
É. É outra parada. Por isso que você vai em Sim. evento, você vê a galera jogando, a galera que vai com o seu. Com a sua manete lá, que sei lá como. Eu sempre esqueço o nome. Joystick? Tipo, não é uma joystick, é aquela mini mesa do fliperama, Sim, tá sim. ligado? Cada um É. leva a sua, mano, é mó da hora o clima, tá ligado? É que é aquilo que a gente volta a falar, tá ligado? A sociedade te impunha que não é legal separar um fim de semana com seus amigos pra jogar um CS no lugar. É. Fica suava meio bobo, tá ligado? É, tipo o corujão que tinha, né? Os caras faziam corujão, né? E eu acho que só também meio tipo nerdola, os nerdola. eu acho que também uma grande questão é que, tipo, mano, era legal o lance de você socializar, tá ligado? Aquele É. lance de você estar presente, vários amigos e tal. Mano, eu lembro em festa de aniversário minha, que, mano, era todo mundo aqui esperando próximo, sabe? Todo mundo jogando, assim. Nossa, que saudade você falando agora. Então tem essa Sim. questão, assim, do contato social, né? Tudo bem, você tá jogando com um monte de gente, mas você tá jogando com gente de outro lugar do mundo, que você não poderia, mas, assim, você não tem o contato, né? Eu acho que isso faz um pouco de falta, assim. Sim. Sim. Mano, eu queria perguntar sobre jogo de luta pra você, mano. Qual que é a franquia que você mais gosta? Ou assim, jogo de luta assim que. Cara, é meio difícil falar assim a que eu mais gosto, porque eu gosto bastante de algumas, mas o que eu mais joguei, Street Fighter. Acho que eu peguei uma época que eu joguei muito, inclusive na Gamescom teve uma hora lá que o meu stand ficava do lado da Cooler Master. Aí os caras falaram, ó, tá faltando um aqui pra fazer o X1 no Street Fighter. Eu falei, eu não sei o porquê eu levantei a mão, porque, mano, eu jogo modo história, zerar história de personagem, tá ligado? Eu só levantei a mão, fui jogar o campeonato. Nessas ainda não perdi de primeira, representei aí a Fireboss, perdi pro campeão na semifinal, velho. Você vê que o cara era nóia do jogo quando ele já pegou o Akuma e não falou com ninguém, tá ligado? Ele só queria Você falou bater na isso? gente. Esse aí não vai dar pra ter de frente. Eu gosto muito do Soul Calibur também, eu acho que ele tem uma estética, uma gameplay bem diferenciada, tá ligado? Tekken, Mortal Kombat, eu acho que, porra. Você acha que esses jogos novos por exemplo, do Mortal Kombat, do Street Fighter, eles conseguiram meio que se reinventar? Cara, então, eu joguei recentemente o Street Fighter 6 e eu me impressionei, velho. Tipo, deu um sentimento bem gostoso, tá um jogo bonito de você olhar e falar assim, cara, tá real, mas fica fluido, sabe? Tipo, fica muito gostoso de jogar. Pô, jogar com os amigos é muito da hora, tem uns combos mó bonitão, sabe? Tipo, tá bem legal ainda, velho. Eu gosto. E eu Tô pra comprar. me surpreendi com Mortal Kombat, mano. Acho que Mortal Kombat ele conseguiu Se reinventar, se você acha? reinventar. Tipo, conseguiu passar por gerações e ainda se manter ali em cima, né? É, eu Agora senti eles que meio eles. que fizeram um reboot da É, história agora pra poder ter uma história da parada, porque a história do Mortal é meio bagunçada, né? era tudo bagunçado. E eles fizeram de uma forma muito boa, tá ligado? Sim. Bem primorosa. Botaram o Liu Kang, que era o cabeça, assim, da franquia antes como protagonista, como agora o cara que muda, né? Mudou a história. Então. Cara, é muito bom, né, velho? Videogame, né, velho? Eu amo, não tem Eu como. falo, eu tenho um carinho muito grande pro Mortal, porque apesar de gostar muito do Street Fighter, tenho um carinho muito foda pelo Mortal, porque, mano, Mortal Kombat, mano, lembra quando saiu o filme, mano? Nossa, o Um- filme era muito louco. Nossa, Muita gente fala mal, mas eu achava muito legal. Era mó da hora, pra nós que era O criança. 2, o Quando era- Annihilation, o Aniquilação lá. É, Nossa. assisti um e o dois, o resto não podia jogar Não, fora. Aniquilação era 2. Não, um e o dois, né? Uma aniquilação. Aí depois tem o do Kung Lao lá, o templo. Aí os Esse caras daí eu metem já não umas- vi. Não vi também, eu vi só Mano, o eu primeiro lembro e o segundo. que, mano, chegou VHS na locadora lá, mano. Minha mãe alugou assim, tal, que eu falei que queria. Na hora que ela botou assim, mano, eu falei, caralho, Liu Kang, mano. Na hora que os caras, aquela parte que entra o Scorpion O e o Scorpion, Sub-Zero mano. assim, mano, imagina esse moleque de tudo Vocês assim, já que você leram a joga os bagulho. HQ do Mortal Kombat? Que Não, fala não da cheguei a história ver. do Scorpion com o Sub-Zero? Ah, eu tô ligado à história, mas eu não cheguei a ler HQ. Mano, é muito louco, tá ligado? Eu acho da hora o estilo do estúdio que fez o Mortal Kombat também. Porque você sente que, obviamente, era uma parada já profissionalizada, mas você vê amor e carinho, tá ligado? Uhum. Nos easter egg, nas paradinhas que Sim. rolava de bug, mas eles sabiam aproveitar com a comunidade. E tá ligado? o legal de você falando isso, porque você agora tá do outro lado do outro lado da, da história, né? Então, É, e você tem, consegue perceber isso agora, né? e tem que ter essa interação, né, velho, com a comunidade, saber aproveitar, porque que nem aquele dava porrada e aparecia É, ele, Toast. é. Toast. Pô, mas depois a gente vai entender, mas, meu, aquilo já virou um meme É, entre gerações, tá sim. ligado? Na verdade, aquilo era uma brincadeira entre eles, se eu não me engano, e aquele cara, o japonesinho, se eu não me engano, ele era da equipe, alguma Ele coisa era assim. da equipe, eu né? acho que ele fazia as vozes, o sound não sei. effects.
Mano, é muito bom. E assim, o que me marcou muito foi o Mortal o 2 e o 3, O mano. 3 pegou Do muito, Super né? Nintendo. Porque era meio. Que a gente é acostumado, tipo, jogar Mario, Donkey Kong, que era uma coisa mais infantil, assim. Aí você pegava um Mortal que tinha, tipo, tinha os caras se quebrando, Saía sangue, arrancava lançando. a cabeça. Aquela trilha Pegava o sonora cara pela meio. coluna, né? É, que arrancava a coluna vertebral. Você ficava, caralho, o bagulho era pesado, assim. Então, tipo, tem um carinho muito legal, muito grande, assim, por Mortal Kombat. Eu acho muito foda porque hoje em dia tem bastante, acho que no YouTube, uns vídeos do making off de como que eles faziam, né? E era um lance que era tipo assim, eles pegavam atores, digitalizavam pra fazer o jogo. Então, além da violência, tinha esse lance que dava um ar de realidade, assim, tá ligado? É, então. Diferente, sei lá, Street Fighter é do caralho e tal, mas sempre foi desenho, a maioria dos jogos foram mais desenhos. E no Mortal Kombat, como digitalizaram os atores, o bagulho mano, era muito real, assim, pra nossa Pra época, época assim. era assustador, né? Nossa, vamos dizer Sua que mãe via, não vai jogar esse jogo não, menino. Você tá maluco? Tanto que os primeiros não tinha sangue, né? Se eu não me engano. Tiraram, né, o sangue. Não, acho que os durante muito primeiros tinham e depois não, eles pra tiveram que uma- tirar. Não, não, Eu acho que pra uma tinha. plataforma Era o seguinte, quando você específica não jogava no tinha, né? Flipper, tinha. Você Na- comprava a do versão console do não tinha. Mega, não tinha, mas você tinha como você fazer um segredinho lá, que daí você colocava o sangue no jogo, tá ligado? Pode Sangue crer. saia de outra cor, né? Acho que era É. verde. Era. Era verde, era verde. Era bem sem graça. assim. É que os caras estavam tudo gripados, né? É. Era arranho. Sangue. Não, Era uma barata, Tempo né? atrás tinha dado uns tragos, eu fui ver aquele. Fez o quê? Deu uns tragos. Entendi. Entendeu, né? Quer que eu repita? Você é muito chato, cara. Alô, STF. Aí eu dei um. Aí eu tava vendo os combos do X, né? O 11 lá, mano. Mano, eu falei, caralho, já, isso não é de Deus, não, mano. O X não, 11 é 10, cara. É o 10. Mas aí tem o X depois que vem que tem os outros também. Entendi. Aí, mano. Toasty! Ele dá um toasty. Eu falei, mano, isso não é de Deus, E não, eu não mano. duvido que isso daí tenha surgido disso também, né? É, Os caras são loucos. Você acha que não? Não Você duvido. viu que tem os vídeos, né, dos caras fazendo lá os Mortals primeiro, assim, né, mano? Sim, sim. Caralho, é muito foda, mano. Eu falei, pô, cara, que era fã, assim, eu vendo isso, falei, mano, que foda, velho. Se eu tivesse visto isso na época, eu tinha ficado louco. Não, imagina participar, olhar Assim. de colã ali, fazendo uns golpes. Não, você ia falar mais alguma coisa. Eu ia perguntar o que você acha desses. Mano, tá saindo muito jogo quebrado ultimamente, né? Tipo, às vezes os caras acelera talvez o processo, não sei se é porque tem muito empresário em cima e coloca Os caras um prometem prazo Deus e o determinado. mundo. Tipo um caso que aconteceu com o Cyberpunk, tá ligado? Que a galera esperou pra caralho, deu um puta hype, quando saiu tudo cagado. Cara, eu acompanho um youtuber que ele acho que é Pirate Game Dev, um bagulho assim. E ele até já trabalhou na Blizzard, em empresas muito grandes, tá ligado? O papo que circula é que a galera, por mais que alguns ganhem bem, é muita exploração no geral, assim, de trabalho e ter que produzir rápido, tá ligado? Uhum. E tem jogo que se o cara manda uma puta de um plot, uma história, pra produzir aquilo tipo Cyberpunk, do jeito que foi vendido pra gente, como uma parada mega revolucionária, vai GTA mudar. no chinelo. É, entendeu? Então, tipo assim, eles se perdem nisso, mano. Eu acho que eles se perdem nisso, eles exploram a galera que tá fazendo, porque a galera que tá fazendo é foda, a galera é boa. Só que eu acho que vai mais da culpa dos caras que estão por cima, tá ligado? Do tipo, o dinheiro que de fato entra. Será que foi pra galera que produziu pra trabalhar de forma saudável, tá ligado? Sim. Tem essa parte que eu falei lá do energético cigarro, mas tipo assim. É aquela parada do começo que você tá tendo. Tem dias e noites que eu virava a noite com o Vitor pra gente decidir o level design da fase, tá ligado? Tipo, não tinha como contratar um cara só pra fazer isso, um cara pra testar depois. Então, eu acho que eles falham nisso. Eu acho que é um baita desrespeito com a gente, principalmente essas paradas de DLC, no sentido do que você cobra um preço cheio. Você mete uma gameplay, uma parada muito simplificada do que a gente tava esperando. E ainda faz a gente de trouxa de dar nem um ano e falar, ó, daqui a pouquinho eu vou lançar mais, hein? Ah, mas vai ser quanto? Ah, vai ser mais metade ou o preço de um jogo novo. Aí você fala, pô, mano. Tipo, pô, que nem o nosso jogo lá na Steam, acho que vai sair R$16, tá ligado? Tamo analisando. Pô, você vai jogar um jogo linear, você vai ver que vai valer, tá ligado? Vai valer seu dinheiro, você vai sair satisfeito.
vai ficar com vontade de jogar o próximo, tá ligado? E o próximo a gente vai trazer coisa nova. A galera fica muito nessa de tentar farmar em cima do jogador, velho. Isso não dá, mano. Quem faz isso muito é A EA, mano. a EA, mano. Nossa, cara. E eu acho, mano. Por isso que eu falo que fifeiro, mano. Fifeiro, ele é. Eu gosto do FIFA, tá, galera? Eu joguei muito FIFA. Inclusive, quando saiu o FIFA no Play 2, mano, eu lembro que eu fiquei doente, velho. Pra querer um Play 2. Uhum. Pra Tinha jogar aquele o rolê FIFA. da Super Casas Bahia, você lembra essa Sim, porra? lembro. Era um evento mega tecnológico. E aí, mano, lançaram o Play 2, eu vi aquilo. E aí você viu o FIFA, parecia real, né? Pra nós na Sim. época. Nossa. E ele tinha um avanço. Você via de um FIFA, mas ao longo do tempo virou uma parada, velho, que hoje é caça-níquel aquela porra lá. Você vai querer jogar, montar um time. É uma atualização, né, velho? Tipo, vira uma atualização, assim. Eu parei no 17, no 17, mano. No FIFA 17 eu parei. Não Eu é também mais nada. desconectei do futebol. Eu torço pra portuguesa, né, galera? Então. Sério, você tá pra portuguesa? Sou da Lusitana aí, com muito orgulho. Pô, foda, da Acho que é o hora. terceiro visitando português da minha vida. É sempre assim, eu sou um dos. Mas é isso aí, Blusado. Vamos junto aí, não vamos morrer, hein, porra. Se depender dessa diretoria lixo, zoeira, já começa, né? Dá uns Diretoria comprão. lixo aí, vamos salvar aí a porra da Lusa, caralho. Ô, mas falando assim, que, mano, quando começa a falar assim, vamos quebrar o GTA. É o que aconteceu com o Watch Dogs, né? Watch Dogs Family. É que Apesar é mas ele Ubisoft saiu também. normal. Ele não saiu zoado, assim, né? Quebrado. Mas o 2 é muito bom. O 2 é melhor que o 1. Cyberpunk foi triste, assim, né? Muita gente. Eu fico Foda que a brincando, né? galera que comprou na pré-venda, gente pra caralho. Os caras tiveram que devolver dinheiro. Mano. Essa época o videogame ainda tava nessa transição do físico pro digital, dava várias merda, né? Tinha que lançar os patches, era aquilo, né? Você esperava mais 4 horas depois que você comprou o jogo pra atualizar, pra arrumar, então Se eu não me engano, o Esquadrão Suicida também saiu meio quebrado também. Que Saiu saiu, acho que quebrado. no começo do ano, acho. Acho que foi no O começo do Assassin's ano. Creed, acho que a maioria saía também meio Ah, teve aquele, o pior lá, o. o 3 da Não, é o. Unity. O Unity, né? Que saiu também. Pior que eu todo gostei do fudido. Unity, Não, eu mas tenho ele, foda pra caralho. ele é muito bom, só que quando ele saiu, eu lembro, eu tava hypadaço, comprei, tava tudo Você cagado. comprou ele bem no início, assim? Bem no início, achei muito Tava louca a zoado temática. mesmo? Tava meio zoado, dava umas bugadas, tá ligado? Umas travadas, mas depois que atualizou, e eu joguei no Xbox, tá ligado? Era a minha época de Xbox. E os caras estão fazendo muito isso, né? Lança o jogo quebrado, aí vai atualizando. E vai Tipo, pra ir atualizando. reparando. Não, que É nem o. foda Não sei se isso, vocês né? manjam, o New World, é um jogo MMO que foi da Amazon, tá ligado? A Amazon meio que bancou. Os caras rusharam o game, lançaram ele incompleto e, mano, enchendo os bolsos de dinheiro, tá ligado? E a gente que tá aqui e gosta, jogo de. Era de graça? Não, não era de graça, não. Ele custava tipo uns R$ 60, tá ligado? Do que tinha pro mercado, ele era o mais barato. Tipo, em comparação a um WoW da vida, um Final Fantasy XIV online. E aí você vê que o cara tá te olhando pra falar, tá, mano, o que que eu vou arrancar de dinheiro desse mano? Ele gosta de skin? Então vou fazer umas skins aqui, vou... Então é complicado, Isso é foda. mano. Pô, várias Mas é histórias, né? muito- Que os caras pegam, os moleques pegam o cartão da mãe, assim, né, mano? Porra, direto, velho. Bicho, R$ 3.000 só de skin, de arminha, de. É loucura. Imagina a mãe chega assim, abre As a empresas que fatura do surfaram cartão. isso, mano, fizeram Sim. muita grana, velho. Muita grana. Sim. Falando nisso, né, em jogos quebrados, eu vou fazer a nossa parceria aqui, que é com o Hugo Brandão. Você que tem um instrumento que tá quebrado, ou precisa dar uma regulada aí, instrumentos de corda, é só você falar com ele, a gente vai deixar na descrição do vídeo aí. Ele é aqui de São Paulo, ele fica ali na região da Teodoro Sampaio, né? Então, se você precisa aí de um instrumento aí para dar uma regulada, só entrar em contato com ele, aí vai estar na descrição do vídeo. E também temos a parceria com Cerveja Azul, você que gosta de bandas autorais, músicas autorais, aí ou você tem uma banda e quer tocar num lugar com uma estrutura foda, é só entrar no site deles, www.cervejaazul.com. Mas é isso, cara, e eu fico muito triste quando acontece esses jogos saírem todo fodido, que eu acho que é uma puta falta de respeito com o consumidor, tá ligado? Cara, o Diablo 3 pra mim, velho, na hora que ele lançou, porque do 2 pro 3 a gente tem um salto de 10 anos de desenvolvimento. E aí eles me entregam o 3. O que era pra ser o 3 é o 4 hoje, tá ligado? Que é aquela parada mais dark, com uma. Porra, você jogava Diablo, moleque, você ficava com medo, mano. Você via lá o primeiro. Eu esqueci o nome do primeiro boss do ato 1 lá do Diablo 2. Cara, você cagava na calça, era uma parada escura, uns veneno. Dava um medo, aí você morria, tinha que voltar tudo, tá ligado? Então, tipo assim, ficou uma parada ao longo dos anos que
Eu não sei, velho, se a galera... Por isso que eu acho que o meu papel de produtor vai ser não deixar morrer essa chama da galera que tá produzindo o jogo da hora, que nem o Vitor, tá ligado? Eu tenho que conseguir, mano, fazer com que ele consiga produzir da melhor forma pra ele não se sentir um cara de falar, pô, tô sem criatividade, tá ligado? Gastei tudo. Fala, não, mano, vamos com calma, vamos chamando a galera. Porque parece que. Eu não sei, velho. Como que você piora um bagulho que já tava bom, tá ligado? Tipo, às vezes você quis inventar uma moda ou tá ouvindo pessoas que não é pra ouvir, tá ligado? Sim. Deixa eu te perguntar, Rafa, como que é esse lance de você fazer um jogo e de colocar na Steam? Você publica ele, você paga uma porcentagem para a plataforma, é dessa forma, igual subir sei lá, Uma música pro um Spotify. jogo. Não uma música, mas tipo cursos digitais hoje, né? Quem faz e-book, faz curso, sobe ali numa Hotmart, uma Monetize da vida e toda a venda que é feita daquele É. produto, o site lá que hospeda, que faz o lance, né, do pagamento, fica lá com a porcentagem pro produtor, outra porcentagem. É mais, mais ou ou menos menos assim, assim. dessa forma? É mais ou menos assim. Tipo, você tem que fazer o cadastro lá no Steamworks. Então, não é na plataforma da Steam onde você compra o jogo e joga. É na parte de desenvolvedor. E aí é aquilo, né? Você faz como pessoa física ou pessoa jurídica. A gente já fez jurídica, tudo, né? Bonitinho da Fireboss, pra gente poder recolher o melhor dos impostos possível. Mas é bem pesado mesmo assim, porque é muita taxa, tá ligado? O Brasil aí é uma gracinha, a gente faz tudo pros Estados Unidos, mas não tem acordo comercial, é 30% já, mano. Eu ia te falar isso, se quiser saber como são os impostos em Mano, é cima de... pesado. Imposto é pesado, principalmente falando em jogo, tá ligado? Eu entendo, é entretenimento, não é. Eu entendo, mas pra gente do Brasil, cara, é muito forte. Tipo, por não ter acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos, eles já jogam a régua pro Nossa. máximo. É 30% de 30%, imposto, irmãozinho. Cara, mas isso em cada venda. Se eu vender $1, 30% é deles. 30 cents é deles. Fora os Deles, outros impostos. governo Brasil, ou lá fora? Lá deles, já sai Lá dos direto Estados lá. Unidos. Porque tá sendo Caralho, comercializado lá, na teoria, né? Os servidores da porque a Steam. Steam, sim, Porque a sim, Steam já é faz sentido. global. Sim. Eu acho que o meu jogo vai. Não sei porque, eu tô com o pressentimento que o meu jogo vai bombar na Rússia, mano. Sei lá. Eles gostam de jogo difícil, mano. Acho que eles vão gostar, mano, do meu jogo aí. E possibilidade de ir pra PSN, pra esses negócios. Então aí, ó, mensagem aí, ó, últimas notícias. Eu quero que a galera. A galera fala que não é bom falar, mas foda-se, eu vou É falar porque eu notícia de tô. primeira mão? Primeira mão, hein, Trildo, põe a galera? música aí de primeira mão. A gente não tem essa sonoplastia, pode continuar. Vai sem som. Pararara. Mas a gente, se pá, vai conseguir aí um acordo. Se pá, a gente vai conseguir um contrato aí pra portar pro Switch aí logo menos. Então, mano, a gente vai ter nosso jogo aí no Switch. Já é uma parada. Mano, eu não imaginaria, tá ligado? Que ia rolar tão rápido. Então, se Deus quiser aí, vai estar pra todo mundo jogar aí nas plataformas do Switch. Na Steam também vai estar lá pra quem tá mexendo no PC. Quem sabe a gente já chega na PSN. Vamos ver. Chega sim, pô, lógico que vai. E Tem que chegar. Na Steam tem pra PC, né? É, pra PC, no site E agora será também. que roda no meu, mano? O meu é... Mano, é roda, velho. Se quiser agora entrar aí no site firebossgames.com, clica lá no Play Demo, dá pra vocês jogarem, mano. Uhum. É bem leve. Já tem a demo já. Já tem a E demo. o lançamento oficial já tem a data? Cara, eu vou. Se quiser cobrar o E aí, Vitor? Aí, ó. Já come ele agora! É, Tô aqui no Vitor, a gente quer Sambalelê, jogar, ó. mano. Eu tô no meu sambalelê aqui fazendo a galera, entendeu? Preciso da Steam fazer o Pô, wishlist. já queria fazer a pré-venda aqui, pô, do bagulho. Né, mas ó, provavelmente a gente vai lançar na Retrocon. Então, essa é a meta na Retrocon. A gente tá lançando ali no dia 4 de agosto, né, Vitão? Vamos lá! Espero, né, Vitão? Eu já comprei os energéticos, pai. Vamos continuar. Os Marlboro também Os já. Marlboro tá na conta da Fireboss. É, Não, mas legal. Não fumem, galera. Não fumem. Isso é culpa do capitalismo. Vai, continue. Não, porque eu me interessei, eu queria muito jogar esse Não, jogo. pode jogar lá. E a E demo tá o da meu- hora. O meu PCzinho é meio marromeno, assim, né? Eu te passo uns códigos. Tem as fases liberadas mais pra frente do jogo também. Demorou. Umas skinzinha. A gente fez e não estamos cobrando nada a mais, não. A gente faz porque a gente gosta. Quer ver você bonitinho no jogo. A gente tem uma... A gente quer entregar um produto completo pra vocês, pode ter certeza. Ele... Não sei se você pode dar spoiler, mas acho que não é spoiler, é mais questão de jogabilidade.
Como que ele é? Ele é tipo como se fosse Castlevania mesmo? Ele tem tipo alguns elementos de RPG também? Ou não? Cara, eu gosto de falar que é um Mario dando porrada no demônio, mano. É, É tipo isso, é o Mario tá com a lança dando porrada no demônio. Vai ter boss fight. As boss fight, ó, xinga o Vitor. Não dá negativa na Steam. Rapaziada, vai na moral. O jogo é difícil mesmo. Mas tá gostoso, tá bonito pra caramba. É jogo de plataforma, ação. Então tem a linearidade dele, começo, meio e fim. Vai ter o New Game Plus, onde você vai encontrar ali bosses secretos e desbloquear novos equipamentos que vão te dar novas funcionalidades ali. Um pulo duplo. A gente fez a. Vocês encheram o saco no playtest, tá aí, a gente faz, vai ficar legal, ficou gostoso. Agradecemos o feedback da galera. Porque é isso que eu tô falando, o jogo começa um Castlevania e ele finaliza meio Mega Man, tá ligado? Uma mistura desses dois universos, do Nossa, jogo Mega Man, mais. eu me ralava pra jogar quando era moleque, era difícil pra caralho, meu. Mas o Mega Man naquele sentido de, pô, depois na hora que você vai zerar pela É. segunda vez, você já tá full É que power, no mano. começo, que nem você falou, você estava começando, no começo é meio tipo, puta, é duro. Depois você já vai pegando a manha, já vai ganhando. E a vida é assim, Evoluindo, mano. rapaziada. A É. vida você não começa já ganhando. A gente quer trazer, porque o jogo fala isso, a iniciação do calo, mano. Você vai matar o Demonac, irmão. Não é qualquer demônio, tá ligado? É o demônio dos demônios. Ou seria o demônio? Seria um deus? Aí fica aí no ar. Aí a gente vai desenrolando ao longo do tempo. e o nome Demonac? Tem alguma mensagem? Tem alguma. Ou não, é só. Cara, a gente viu Tem algo que. por Não, trás, zoeira, eu não né? vou ficar falando isso, que senão a galera vai pegar, né? Que outro dia o cara foi falar o nome do jogo e falou, Monark? Eu falei, não, mano. Eu sei que o Monark hoje virou um demônio, galera, mas não é em referência. Não é em referência Demonark. à forma Demonac do Monark. Mas seria Mas. engraçado se fosse o Monarca, o monstro. É. O Rosas. Eu acho que o Demonac entrou no corpo dele. Eu não sei, mas eu tô sentindo que o Demonac entrou no corpo dele. Mas falar um pouco disso, né? De, sei lá, eu queria falar um pouco sobre monarcas no geral, do tipo reis, demônio, tá ligado? Que são as Sim. pessoas que teoricamente controlariam. Assim, a gente veio nessa pegada de demônio monarca e não sei se ficou sonoro, a gente gostou. E aí ficou, acho que Pela sonoridade, assim. pela Que é legal também, sonoridade. Demonarca. E os próximos vai seguir na mesma pegada ou vocês vão dar uma. Dessa saga, a primeira saga do Demonac, os oito primeiros jogos, eles serão plataforma de ação. Por quê? Porque a gente quer finalizar ele roguelikezão Metroidvania, que a galera enche o saco. A gente quer pra caralho fazer, rapaziada, só que preciso de gente pra fazer, preciso do dinheiro e precisa sair, né? Porque também não adianta juntar a galera, juntar o dinheiro e não terminar o game. Então, E, gente, não é só ficar lá no PC programando que não é mano, isso. é mó mano, treta, rapaziada. É mó treta. Demora, tem playtesting, é uma parada que. Mas a gente até fala, tem o Catarse da Fireboss, que a gente pede lá pra galera, se puder apoiar, vai estar lá no Linktree do Instagram. Porque a gente quer que vocês tenham essa interação e vocês vão ver de forma transparente o processo de desenvolvimento do jogo. Porque às vezes falta muito isso, tá ligado? E eu vejo que essa é uma dos nossos diferenciais, porque a gente quer botar a cara, quer mostrar pra vocês o nosso projeto e pra vocês se sentirem donos dele. Porque eu, quando era moleque e jogava, mano, eu achava fazer parte daquele mundo, tá ligado? Porra, queria fazer uma participação no Castlevania da vida, tá ligado? Tipo, a gente. Sei lá, né? Por isso que dói, tá ligado? Você pagar caro num jogo caro que você acompanhou desde moleque e ver que ele ficou uma bosta, tá ligado? Porque se o jogo retrô era melhor, velho, como que vocês. Conseguiram piorar, né? Como que vocês pioram um bagulho que já era ótimo, É que nem velho? eu falo de FIFA, assim, eu penso, caralho, mano, eu acho que só tem como melhorar, tá ligado? Mas só piora. Porque eu falo, mano, tá ali, tá. Porque virou muito dinheiro, jogo do dinheiro, velho. Então. Não tem como, tipo, é a atualização, é o último dos últimos de jogo de futebol, então tem que ser foda. E não é, mano. E tem muita gente que só fica focada nos jogos tipo AAA e tal. E mas, nem mais FIFA, né? mano, indie, tem muito jogo indie foda, velho. Foda, foda. Às vezes a galera não dá muita atenção, tá ligado? Não, mas Tem eu acho muitos. que. A gente tava até falando lá fora, né? Tem o Inside, que eu acho muito foda. Nossa, Inside é bom pra caralho. Limbo, eu gosto Limbo muito, também é muito tá bem, ligado? E é um jogo muito ok, assim, muito. Sei lá, mano. É um jogo muito gostosinho foda. você jogar, porque às vezes você vai jogar um jogo mais pá, é um jogo é muita coisa, aquela história, não sei o que, mas às vezes você só quer. Só quer passar as fases. Você só quer pular. Sentir que você começou, progrediu e terminou. Tá ok, gostei. Tô satisfeito, tá ligado?
Mas eu falo, tipo, eu acho que o fracasso da indústria AAA, ele é, pelo sistema que a gente vive, ele é inevitável, tá ligado? Porque a galera fica com muito projeto gigante, blá blá blá, não entrega que nem o Diablo 4. Vou falar real, Blizzard, tá ligado? Paguei 400 e... Não, minto, paguei 500 pau no jogo pra ganhar a porra da roupa lá, não sei o quê. E nem serviu a roupa. Nem serviu a roupa, nem serviu. O defunto era Porra. maior. O defunto tava maior. E agora vocês falam que vai lançar a próxima expansão, que é o mesmo jogo, vai me dar uma classe a mais uma cueca, porra. Ah, não, É velho. revoltante, né? Pior que você não tem nem como reclamar, Não, né, eu vou mano? bater mesmo, porque o jogo é da hora, mas vocês têm que tomar cuidado, porque é a gente que é a comunidade que faz o jogo continuar, tá ligado? Porque vocês só fazem porque vai ter gente que compre, tá ligado? Agora faz do jeito que a gente quer, velho, pelo amor de Deus, tá ligado? Sim, isso que é foda, né? Os caras sabem que vai vender de alguma forma e meio Eu que sou faz trouxa meio- mesmo, eu vou comprar. Você vai lançar semana que vem a skin do Warcraft dentro do dia, eu vou pagar, tá ligado? Eu sou esse trouxa, mas, pô, eu quero fazer meus amigos jogar, eles não são convencidos, tá ligado? Sim. Falta ali umas paradas que eu acho inadmissível, velho, sendo sincero. Tem algum jogo indie que você gosta muito, assim, além do seu? Cara, eu já tô falando que eu tô odiando meu jogo, não aguento mais ele em playtest. Eu falo, mano, não aguento mais, eu já quero fazer o próximo, rapaziada. Comprem esse, nos ajudem. Mas, cara, Você indica pra galera? Ah, pra gente mesmo, que a gente joga aqui, que Mano, tem na... eu vou fazer uma homenagem, uma homenagem assim, falando da galera que passou pela gente junto na aceleração do governo. Muito estúdio foda. Galera aí da Vortex, Culture, faz jogo, fala sobre o Brasil e a galera. Eu falei brincando, é tipo, vocês já jogaram o jogo do Ben 10, mano? Não chegaram a jogar? Não. Esse jogo é maravilhoso. É bom É mesmo? maravilhoso É mesmo? pra caralho, é bom pra caralho. É um dos poucos jogos de desenho que fica bom, tá ligado? Um dos poucos. O jogo tá maravilhoso, acompanha lá Vortex. E eu tenho um recém-amor aí, que eu tive um prazer em conhecer um estúdio. E que o nome do jogo chama Sina, já tem aí na Steam pra vocês testarem. Os caras prototiparam o jogo em um mês e pouco e... Obviamente, um time de monstros, titãs do desenvolvimento, tá ligado? Os caras é muito bom. E eles fizeram um jogo, cara, que fazia anos que eu não tinha esse sentimento de quando você pega pela primeira vez, você fala, caralho, bom, hein? Aí terminou a demo, eu falei, ah, não, velho, deixa eu jogar mais. Eu até peguei uma, que a minha chave agora não tá aqui. Ou tá aqui. Peguei um chaveirinho deles, os caras fizeram um chaveirinho da hora. Com bonequinho, tá ligado? Ah, meu chaveiro tem uma fita do GoldenEye, hein? Quem jogou no 64 tá ligado. Esse daí era a bala, hein? A bala comia. Caralho, é verdade. E, mano, na hora que eu conheci os caras. Aí, ó, GoldenEye, tá ligado? Não, deu pra ver, eu acho que deu pra ver. E, puta, mano, eu fiquei. Quem O conhece vai Vitor até saber. falou pra mim, o meu parceiro, né? Ele falou: ó, você vai conhecer os caras, mas não te héteres demais, porque a gente quer chegar nesse nível. Eu falei: tá bom, deixa eu ver. Mano, na hora que eu vi, eu não me aguentei. Muito louco aí, ó, mostrar o bonequinho do Sina aí, ó, rapaziada. Mano, joga lá na Steam. Eu tô aqui, eu tô emocionado. Eu falo mesmo do Sina porque cai meu celular. Ah, foi o seu, achei que era o meu. E é muito bom, mano. E é isso, indústria indie brasileira apoiem. A gente tá fazendo um jogo muito bom, tá ligado? Não, vocês não vão se decepcionar, rapaziada. É, Massa. a gente vai chegando aqui na parte onde o convidado se arrepende de vir. Ih, o que vai acontecer? Mano, 3 jogos, se você pudesse salvar 3 jogos, cara, assim, se você fosse pra uma ilha deserta, Não Pudesse faz essa levar pergunta, 3. porra. 3 jogos e uma Playboy, mano. Qual que você sabe? Eu tenho a minha resposta. Vou começar pela Playboy, que é mais fácil, a da Grazi. Pelo amor de Deus. Marcou minha. Qual que era? Grazi Mazafera, Essa, mano. pode crer. Uma das mulheres mais bonitas do Brasil até hoje. Essa aí ele não pestanejou, já falou, já. Essa daí você é louco. 3 jogos, Não, se mas- fosse pra ilha deserta, ó, vai levar um console, mano, só pra levar 3 jogos. Quais 3 Não tem jogos? internet, né? Não, Não vai dar pra jogar online? a ilha da... Tem Starlink, né, Elon Musk, seu bilionário safado? Bota tem internet pra Starlink. gente aí, velho. Vai, 3 jogos pra você jogar Não, na... pode ser 3 jogos, pode ser. Ó, vou botar aí o Tibão, que eu acho que faz parte da minha história como um jogador. No Tibia eu consegui aprender que o jogo não precisa ter o melhor gráfico do mundo pra te sugar sua alma e você querer viver naquele mundo feio de pente.
Cara, eu falo. Nossa, cara, que pergunta, filha da puta, mas. Assim, mas você não deixou eu terminar. É, Que vai, seria vai, mano. 3 jogos pra você salvar assim, levar pra ilha Botou fogo deserta. na terra. Botou fogo na terra, você tem que salvar 3 jogos. E 3 jogos na Playboy. E 3 jogos pra você jogar assim, ó. No... Pra você jogar Vou fora, botar o você tá na Mario. lixeira. Mario não tem jeito. O Mario é o pai dos games de plataforma Mas aí. qual Mario? Super Mario World 3, vai. Que aí a galera, ao geral, gosta do Super Mario World, mas o Super Mario 3, ele é muito especial, porque ele é o antecessor ao que foi o Mario World, só que eu acho que tem um level design É o mais... que tem a flautinha, né? Que você passa Tem a nos flautinha, tem mundos, a pode ser. fantasia, tem Sim. várias paradas, Esse já é logo no muito 3. bom. Esse também marcou minha. Ah, Mario... Mario. Depois tem que falar o que você vai jogar fora. Tá, jogar fora tem vários aqui. FIFA é o primeiro. Zoeira. Caralho, Zelda, mano. Zelda tem que levar o Zeldinha, não tem jeito. Gosto O do muito de 64? Zelda. Cara, eu vou levar. Ou do Super. Porra, você é muito cuzão, velho. Só do Zelda eu levaria os todos. É o do Ah, Super, vamos. é muito Eu vou foda. botar o do Link to the Past, vai, que foi meu primeiro contato com o Zelda e é um jogo muito bom aí, top view, retrozeira. E meu último aí. Pokémon, mano. Eu joguei muito Pokémon, capturei o meu Mewtwo no hospital passando mal de febre. Meu primeiro Pokémon level 100 foi os Zapdos. Gosto muito de Pokémon. Você lembra de uns bagulho que você. Tipo, uns erros que tinha no jogo, que você ficava passando na beirinha da água, assim, pegava um Pokémon meio. O Missigno. Me siga no nome, não tô ia lembrar. Que era tudo. Porque Missigno era- quer dizer era, Missing ID Item, um bagulho assim, tá ligado? Era uma ele é bugada. tudo borrado, assim. Todo Era fudido. bug aquela porra mesmo ou era um meio que um. Cara, Como chama? Um easter egg, sei lá, alguma coisa que os caras colocou. pelo que eu entendi, eu não vou lembrar 100%, parece que rolou bug, aí depois eles meio que mantiveram e botaram lá em Lavender Town, que ficou uma parada meio creepypasta de terror, tá ligado? Como se um espírito tivesse invadido e não dá pra ver. Tanto que pra escapar dessa batalha, não dá pra capturar ele, não dá pra bater nele, e às vezes não dá pra fugir. Eu acho que só usando a Pokéflauta pra você escapar, tá ligado? Que era um item que você, tipo, dava Pode pro crer. Pokémon assombração, mas eu lembro disso. Missigno quer dizer, tipo, missing, tipo Noob Saibot, tá ligado? Sim. Era um bug. Não era programado, acho que Você não. já chegou a pegar esse Pokémon? Não. Esse aí era. Não dava, eu acho que era meio bugadaço. Tinha um esquema de pegar o Mewtwo. Um esquema que você fazia lá, que você pegar o Mewtwo também, não era? Não, pra pegar o esquema é do Mil, no Pokémon Ah, é o Yellow. do Mil, isso, do Mil, né? Eu não consigo, depois que eu aprendi esse esquema, eu não consigo jogar sem o Mil, mano. Eu gosto muito do Mil Pokémon, velho. Eu acho da hora, tipo, o filme do Mewtwo me marcou muito, é muito da hora. A primeira geração é a mais forte mesmo, de tipo, de história, de... Qual Pokémon você acha mais foda? O Dragonite. Mil mesmo? Pra mim é o Seu Dragonite. preferido. Às vezes não precisa nem ser mais forte, Mano, meu mas Pokémon Pokémon fe- mais ser de paixão, assim, vai. Que nem pra mim é o Bulbasauro. Ah, eu gosto do Bulbasauro e o Blastoise, né? Que eu gosto Não, o dos três. Blastoise é ali. do... Não, ele é o terceiro, Squirtle, né? cara. Então você era o time... Ah, não, o Squirtle. Arturtle O Arthur... Caralho, desculpa, eu lembro errei. disso. O Arthur eu Você pegava o adorava, Squirtle, velho. com o Não, Squirtle. eu adorava o Squirtle. Adorava. Então, da primeira geração, eu sou time Charmander, né? Fireboss, porra, é desde neném, rapaziada. É o fogo, mano, é o fogo. Tem um Charizard quase aqui, né? É o Boitatá, mano, é o Boitatá, velho. Eles meteu o Boitatá sinistrão, mas dos últimos, assim, que eu curto muito é o Blaziken. Eu acho que vocês não vão manjar, que é da terceira. Da terceira, ele é tipo Não. um galo de fogo de briga de rua, mano. Porque foi o primeiro Pokémon de fogo e lutador. Então juntou os dois tipos que eu mais gostava: fogo e porradaria. E o Blaziken é muito louco, mano. Pô, desse negócio de Pokémon, mano. Lembra quando apareceu. Qual que era o nome daquele Pokémon? Acho que era uma Fênix, mano. O Ho-Ho, mano, é da segunda. Da segunda Lembra que ele aparece geração. assim, né? Ele aparece voando assim? Aí você, Ele aparece no primeiro episódio do Pokémon clássico do desenho. Ele que aparece. Ah, que eles falam assim, nossa, que Pokémon é esse? Que até a Pokébola, até o Pokédex não consegue, né? O Pokédex não identifica, Não era o consegue Ho-Ho. identificar. Aí eu falo, caralho, que Pokémon Pô, e é mó esse? brisa a história do Pokémon, mano. Não é uma paradinha. Vai falar de Deus, fala de tempo, espaço. É uma loucura, velho. É, só uma dúvida, mano. No Pokémon, Pokémon, assim, no universo do Pokémon, tem os Pokémons, né? E não tem animais, né? Tipo, os animais são os Pokémons. É. Isso é meio creepy.
Sabe por quê? Porque, ó, que nem você vai jogar o novo Pokémon Scarlet, tem umas horas lá que você dropa uns itens dos bichos, tá ligado? Uma pena de não sei o quê. Aí você fala, pô, você vai comer o Pokémon, tá ligado? Fazer uma sopa de chicorita. Não dá, mano. Não, então, eu sempre frisei isso. Eu falei, mano, tipo, porra, os caras carne, que carne que eles comem, mano? Você, isso que até alimentou aquela teoria que você falou de tudo ser um sonho, porque os primeiros episódios do Pokémon aparecem uns pássaros meio aleatório, Uhum. como se fosse um pássaro. Verdade. Depois aí falou que não tinha essa mística de existiam Pokémons e animais meio normais. Aí Sim. depois eles cortaram e falaram, não, é só Pokémon. Só Pokémon, Mas, pô, você come o Magikarp, mano. Sim. Tem episódio que os caras mostram o Magikarp assado. Tem umas paradas meio. Se você assistiu a primeira temporada de Pokémon, tem coisas muito sinistras que a gente, quando era criança, via e não percebia. Nossa, que viagem, né? Bom, aí você não Cara. falou os 3 que você joga fora. 3 que eu jogo fora é foda. Vou botar o FIFA, porque a galera que joga FIFA me irrita. Olha os hate, hein, Rafa? É bom, dá. Falei meio, falei, mas era. LOLzeiro também, vai se fuder, LOL. O LOL sequestrou meus amigos. Meus amigos não conseguem jogar outro jogo a não ser essa merda aí. Pelo amor de Deus, rapaziada. Sai da kill, mano. Vocês não vão sair do prata, mano. Sai daí, velho. E um outro pra jogar fora, velho. Que eu odeio. Porra, difícil. Eu queria falar um que causaria um impacto maior assim. Pode falar, mano. Pô, não Manda sei, bala, velho. pô. Eu não sei, mano. Um outro pra botar fogo. Aquele que você fala assim, não, esse aí, mano, tem que ir pro Dake. Ah, mano, eu não sei, hein, viado. Calma aí, agora eu Vai, travei. vai deixar devendo um meu, Rafa? Não, não vou. Eu vou botar ali, não sei, velho. Caraca, agora você me bugou, mano. Ó, o LoL foi fácil, né? Porque também dá muita raiva da comunidade. FIFA e LOL, hein, mano? FIFA, LoL. Do Play Cara, eu vou. Mano, eu ia falar foda do Tibia, mano, porque o Tibia é um amor e ódio, tá ligado? É. Ao mesmo tempo. É uma síndrome de você apanhou do jogo, mas você ama e mais você odeia. Mas do último jogo, eu não sei. Eu vou botar. Vai ficar devendo essa pra nós? Jogo de pesca, foda-se, eu não gosto de jogo de pesca. Eu gosto de pescar nos joguinhos, mas jogo de pesca me irrita. Jogo de caçada também, de matar os bichos na floresta, eu não acho legal. E você, Rafa, que Ah, jogo não, que não, você não, prefere? posso voltar? Desculpa. Claro, fica à vontade. Jogo de terror. Não gosto, sou bundão mesmo. Eu gosto de dar porrada no demônio, ficar tomando susto, correndo com a lanterna cagada. É sua Não dá. vibe. Não dá, me molho todo. E você, Rafa, 3 jogos pra você salvar e 3 jogos pra você jogar fora. Nossa, sei lá, essas horas, mano. É difícil. É, daí você te pega ali na. 3 pra levar e 3 pra jogar fora? É. 3 levar pra eliminar da mano, humanidade. The Last of Us, o Mario 3 também, levaria. E Resident? Não, talvez. acho que o Resident. Agora, de momento, levaria o Resident 2. Ó, assim, não o falei remake. do Castlevania, agora lembrei, vocês me fuderam, velho. O primeiro jogo eu não falei Já dele. foi, já foi. Resident 2 eu levaria. Você lembra Resident 2 Mario World. Mario World? Mario World não, o Mario 3 e o. The Last of Us. E você, queridão? Mano, acho que King of Fighters 97, Clássico. Sonic 1 Clássico. e GTA, sei lá. Muito É. foda. Aí, ó, tá vendo, mano? Ele era o cara pra perguntar. Ele mandou uma sequencinha, ele pegou de tudo um pouquinho. Ficou gostosinho de ficar na ilha, mano. Bom, então é isso aí, né? É isso, cara. Rafa, mano, Satisfação puta que papo demais. foda, rapaziada. velho. Espero que você tenha gostado. A gente gostou pra caralho. E- Pô, da hora demais, rapaziada. Obrigado eu aí pelo convite. Sim. Quando quiserem aí, Não, a gente que fala assim, mano, quando for lançar, se tiver alguma coisa pra poder divulgar, mano, nós, pode. tô à A gente vai estar disposição. de portas abertas aqui pra você vir aqui e falar dos novos acontecimentos, do que está lançando, do que a Fireboys vai estar fazendo. pô, valeu Mano, demais. você pode contar com a gente no que precisar. Valeu, Sim, valeu mano. demais. Pô, agradeço pra caralho você ter vindo aqui, a gente trocar essa ideia. É um assunto que a gente gosta pra caralho. E é legal que o tempo passa, a gente nem vê, né, mano? Nem Tipo, vê, se falar de videogame aqui, nós engata. E sigam lá nas redes, hein, rapaziada. Fireboss Game no Instagram pra dar aquela força. No nosso site firebossgames.com você consegue jogar demo, roda em qualquer PC. Talvez até calculadoras, então fiquem tranquilos e valeu demais aí, mano. Obrigadão, geral. É isso. Queridão, mais alguma coisa a acentuar?
Ah, pra variar, só agradecer mesmo. Valeu aí por ter colado aí, mano. E tamo à disposição aí. Velho. É nóis, pô, E você é eu louco. falei novamente, se precisar qualquer coisa, a gente tá aqui, mano. Só vim. E É isso. Encerrando mais um do Namaracast. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, La Facebook, Palavrita. Chicoteco. Aonde? La Palavrita. Palavrita La afinado. No Chiquiteco, a gente também tá nas plataformas de música também, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. tem a palavra-chave, né? La A palavra Palavrita. Ah, agora Ah, entendi. palavrita. E a palavra mágica, como que é o nome É, disso? a palavra final. Não é palavra final. Palavra-chave, sei lá. Palavra... Senha. Misteriosa. A palavra Misteriosa. misteriosa vai ser Pokébola. Então, Aí coloca sim. Pokébola nos comentários aí. Se você ficou até o final. Aí é isso, segue a gente lá nas redes sociais. Como eu tava falando, plataformas de música, a gente tá lá também. Deixa o like, compartilha aí. Tem nosso QR Code. Quiser dar uma patrocinada no canal, a gente aceita aí. É nóis. É isso aí. Muito Fechou? obrigado, gente. E até a próxima. É nóis, Falou, rapaziada. novamente. Falou.